Depois é Tem os cortes. Chama de pãozinho. Faz Faz a fotografia. Faz uma de top-top, né? Faz as duas do Tá, pontinho tá, e termina tá, pra dar tá. foto. Essa do toque-toque é legal. Agora a gente vai ter que falar quem é. 3, 2. O que é um pontinho verde no aeroporto? É um gringo. E o que é um pontinho marrom e azul voando? É uma brown bluleta. Pra encerrar esse meu tempinho de Stand-up. piada, meu stand-up, eu pergunto uma coisa. Toque-toque? É. É o de papo furado começando na tua casa. Roda a vinheta. Puta, foi uma das melhores aberturas que a gente já fez na história. Sério. Muito roteirizado e combinado. Posso seguir? Segue lá. A gente começou o programa nesse clima de humor, porque a gente tem hoje nada mais nada menos aqui com a gente do que a maior comediante de Santa Catarina na atualidade e para os próximos anos futuros, com certeza, Gabi Vergara. Muito obrigado, Bem-vinda. bem-vinda. É uma pena que hoje a gente não vai poder estar tomando um chopp durante o papo, mas isso é um detalhe, né? A gente está com chimarrão, até porque somos 3 gaúchos aqui, né? 4, desculpa, Júlia. E, cara, obrigado por ter aceitado vir bater um papo com a gente. Vai ser um papo bem soltinho, bem levinho, né? Nada de Bem muita furado. formalidade. Aqui tu pode falar o que tu quiser, tá? Não tem limite de humor aqui dentro. Sem medo de cancelamento. Sem medo de cancelamento. Nosso, né? Porque da plateia, de quem tá assistindo, daí eu já não sei. Eu Mas, falo por nós. mais uma vez, obrigado por estar aqui. E vou te pedir, eu confesso para todos os convidados, te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre quem é Gabi Vergara pra galera que tá assistindo e não te conhece ainda. Sou a Gabi, eu sou professora e tô fazendo stand-up faz um ano aqui em Florianópolis. Sou gaúcha e moro em Santa Catarina faz 6 anos, mais ou menos, né? Saí de lá porque é muita violência, né? Porque lá só nos oferecem erva mate. Cheguei aqui, é o que tem, né? Mas aqui é... Aqui era pra ter cerveja, né? Bom, eu vim pela cerveja. Vamos começar esse assunto melhor. Que gafe, cara, que gafe. Mas depois a gente acerta outro dia só pra beber, daí sem... Não, com certeza. Eu preciso me redimir disso aqui, tá ligado? Não, mas eu já vim aqui e bebi um monte, né? Mas sabe aquela frase, isso nunca me aconteceu antes? Então, isso nunca me aconteceu antes. Então... Mas pra quem tá se perguntando em casa o que aconteceu, é que ontem o bar vendeu demais, Exatamente. até altas horas da madrugada. A gente ficou até 3h30 da manhã aqui, que tava dando UFC ontem, né? E como hoje Daí é a galera domingo, ficou vendo a luta e todo mundo tomando um foguete. E como hoje é domingo, eu já não abro, então... acabaram com os estoques. Acabaram meus estoques todos, graças a Deus. Bom, porque é bom, né? É bom. Aquele dia, quanto era meio litro? Cara, era 600 ml. 600 ml. Mas fora todos que vocês tomaram antes disso, porque eu lembro que no final da noite, tipo, o Emílio tinha que parar de tocar 11 horas, era tipo 00:30 ela tava cantando no microfone pitch. Então assim, tava bom o show aquele dia, né? Tava muito bom, ganhei a competição, levei ainda um litro pra casa de É, chocolate, verdade. por isso que terminou. A Gabi ganhou o campeonato de chopp litro do Nando. Boa. Então, se você tem um desafio pra Gabi Vergara, deixa aqui nos comentários quem ela vai desafiar no campeonato de chopp litro. Porque aqui do Bar ela é campeã, então. Vou cobrar. Cobra, claro, Vai cobra. ter o desafio. Bom, mas eu acho que o Professora de princípio matemática. de tudo né? é professora e stand-up. Da onde que veio essa... Quando tu te mudou pra cá, tu te mudou por causa do trabalho, procurando uma condição melhor de vida, que nem a gente que veio pra cá procurando condições melhores de vida? Pra fugir mesmo de Porto Alegre? Eu queria sair de Porto Alegre, assim, tinha isso. Assim, Tu é de Porto Alegre mesmo, tipo, a gente fala Porto Alegre, mas... Não, de Porto Alegre. E aí Muito eu melhor. vou tentar entrar na UFSC, eu já era formada em matemática, dava aula lá, fazer outro curso. Aí se eu passar, eu vou para Santa Catarina. Eu passei para engenharia, vim para cá para fazer outra faculdade. E aí no meio da faculdade eu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Já tô formado. Meus filhos já estão grandes, não precisa mais. Aí eu, vou fazer outra faculdade. Eu adoro dar aula, eu gosto muito assim mesmo, sabe? Mas antes de ser professora, eu já queria fazer teatro.
Então eu tinha já esse gosto, assim, eu não, mas dar aula eu posso conciliar, mas outra faculdade não. Aí eu, não, então eu vou só dar aula e vou pro teatro. Daí entrei pro teatro e fui pro stand-up. Daí teatro, muito drama, muito... Pouca risada. Pô, eu já fiz minha faculdade inteira de matemática, já sofri demais. Tem que parar de chorar e começar a rir um pouquinho, né? Já fugi de Porto Alegre pra sair do drama. Aí eu conheci o pessoal aqui do stand-up, eles, não, tu gosta, então vai e faz. E eu, vou ter que escrever, daí que começou a dar... Mas isso é muito louco, né, cara? Esse negócio de, tipo, ter que... Bom, isso é um papo pra daqui a pouco, já fui pular etapas, mas tudo bem, desculpe. Mas aí fui indo, assim, sabe? Não pensava antes, quero, sonho fazer stand-up, assim. Foi indo, e aí... Quando eu vi, eu cheguei aqui e tava fazendo, assim. Mas tu ainda dá aula? Ainda Tu dá aula onde? Em escola Dou aula, particular, pública? Em São José. É uma escola que tem... Ela é particular, só bolsista com o município, assim. Legal. E aí, qual que é a série que tu dá aula? 7 anos. 7 anos. O que é a matemática de 7 anos hoje em dia? Álgebra. Começa... Álgebra? Onde começa as Eu letras. nunca estudei álgebra na escola. Álgebra não é português? É que daí é o que eles É quando falam, começa a entrar as letras, né? assim, que é o que tu passa Puta, eu sou muito burro. maior parte do Sou tempo muito burro. explicando pra eles o porquê e a maior parte do Por tempo que eles enfiaram refutam, um "Por que XYZ? Tu não na consegue matemática?" dar aula, porque a maior parte do tempo, quem é que botou letra? Quem é que inventou isso? E aí, mais é explicando o significado da letra na matemática do que ensinando. Caralho, velho. Puta, eu não me lembro dessa fase, velho. Eu não lembro eu não me lembro quando eu comecei a É fazer o isso. trauma faz esquecer. Não, né? é tão trauma, Gabi, que só pra ter uma ideia, eu sou formado em administração, né? Pra ter uma ideia, no meu curso eu fiz o curso inteiro, aí na primeira fase tinha matemática. Daí era limite, derivada, integral e financeira. Primeira fase, eu fiz o curso, rodei na primeira fase de matemática, óbvio. Fiz o curso inteiro e um semestre eu demorei mais pra formar porque eu fiquei só por matemática. Então eu tive que terminar a porra da matemática, com todo respeito, pra poder me formar, cara. Porra, pra mim sempre foi um demônio, velho. Engraçado é que macroeconomia e microeconomia eu mandava bem pra caralho. Mas esse negócio de matemática e stand-up tem meio que um vínculo, assim, porque, tipo, Marcos Castro é professor de matemática, tipo, desenrola muito bem na comédia. Tem um outro que é que também faz parte do canal deles. Puta, é muito engraçado, cara. O Student? O Student, é de física, né? Que também é de física. Então, tipo, eu acho que esse raciocínio rápido da matemática, das coisas, tipo, ajuda no... Tem aqui em Floripa o stand-up, W. né? Marcão. Ele é professor de matemática. Ele é professor de matemática, ele é Papai Noel, ele é... Severino. Não, ele é um monte de coisa. E eu fui já no show. Nossa, o show dele também, sabe, é muito bom. E ele é professor de matemática. Tem muitos professores que fazem stand-up. Agora, depois. Tem muitos professores. Tem muitos professores de tudo que é área que vão pro stand-up. Eu acho que a gente começa primeiro a viver tanta coisa em sala de aula e começa a contar. E as pessoas, faz piada com isso, mas não sei de onde surge, sabe? Mas muitos professores vão pro stand-up. Pois é, mas eu acho que tem muito a ver com esse negócio que ele falou de raciocínio rápido. Mas tipo, voltando muito no tempo, professor de matemática que virou um grande comediante, dava aula no universitário, o Magro do Bonfa, que todo mundo conhece em Porto Alegre lá, que era da escolinha do professor Raimundo. Magro do Bonfa? Ele era do universitário, ele dava aula no universitário. Ele dava aula de matemática no universitário. E o cara virou stand-up, né? Virou comediante. Fazer musiquinha, né? Dei aula 9 anos em cursinho. Vou ter que fazer musiquinha pra gravar as fórmulas. Tu fica lá um tempão estudando como fazer uma paródia. Tem muito disso, né? Como fazer o cara, entrar esse monte de conteúdo na cabeça da pessoa em tão pouco tempo. Cara, tem que ser divertido, porque senão tu não grava nada. Né? Eu não lembro agora exatamente o que era, mas eu lembro que tinha acho que era química. E aí tinha uma musiquinha pra decorar uns elementos lá, uns negocinhos. Porque eu não me lembro de mais nada disso aí, né, cara? O que a gente vai usar pro futuro? Eu não lembro nem as que eu fazia. Lembrei agora, quem assistiu o episódio com a Denise foi aluno dele. E daí, bem na época que inventou o personagem Magro do Bonfa, que é um dos mais famosos no Sul lá. Porque, assim, ele fala que o Magro do Bonfa era um aluno que ele tinha e o cara sempre vinha da Cidade Baixa direto pra aula, assim. Então, tipo, o cara chegava largadão, né? Podia acender cigarro dentro da sala de aula, sabe? Tipo, cursinho, os caras estavam entrando na faculdade, daí o cara largadão e tal. E daí ele imitava o cara.
Seu Mauro do Bonfa! Ah, que coisa boa, o professor já me perguntou, eu já terminei 3, 4 raciocínios, que loucura. O cursinho pro aluno é bem uma pré-universidade, assim, né? Tu aprende como ser um estudante diferente, assim, né? Que não vai ser mais a mesma coisa. Tu perde aquele ritmo, assim, de recreio, tipo, o cara chega na faculdade, que é o recreio, tipo, cara... Levanta a mão, o professor passa no banheiro. Eu nunca fiz cursinho, né? Eu saí da escola e fui pra faculdade. Prodígios, né? E, cara, era muito bizarro, porque realmente, tipo, não tinha, por exemplo, um sinal pra trocar de aula, né? Era tudo na base da tipo assim, ei, ô fulano, acabou? Troca aí, é o próximo já, tá ligado? Era uma parada muito mais bagunçada, talvez, não sei explicar direito. Mas esse negócio de tu pega e sai da hora que tu quiser, né? Isso aí era muito massa. A melhor matéria da minha primeira fase foi sinuca. Mandava muito bem. Mas é Gabriela, das salas de aula para os palcos, como é que foi essa tua transição pra entrar no stand-up, cara? Eu acho que assim, ó, pra mim, pra ir pro palco, que é mais ou menos o medo das pessoas, foi muito tranquilo, sabe? Ir apresentar, porque eu mais ou menos fico fazendo isso todos os dias, né? Claro, tu tem sempre uma plateia te assistindo ali, né? Já tinha, sabe, a coisa de tu olhar de tu ter aquela coisa de tu estar falando e pessoas vendo, então eu nem notava, assim, tanta diferença. Hoje, eu noto que são duas coisas bem diferentes, mas no início, pra mim, eu tava fazendo quase a mesma coisa. Mas... daí, assim, por isso eu já, sabe, eu vou falar qualquer coisa, eu nem sabia, só fui. Tinha gente fazendo open, a primeira vez, assim, que tu vai fazer, não tem nem como, tu nem tem ideia, certo? Tu assiste, mas não é a mesma coisa, né, quando vai. Mas tu te lembra das tuas primeiras piadas, assim, que tu fez? Tem uma que eu ainda uso, tem uma, assim, só. E o resto, assim, era texto e não tinha as punch, né, que a gente coloca, que são as piadas marcadas, ele não tinha. Então era um texto cômico, mais teatral, que era o que eu conseguia fazer, mas não tinha muita piada. Tinha uma que é que eu continuei. Pode contar pra nós aí? Tem que ter um contexto muito longo. Não, ela tinha um pequeno contexto que eu falava que eu não queria ser... Eu falava, sou mãe, depois eu falava, e aí eu não quero ser casado e tal, daí eu... colocava assim ela, né? É que marido pra mim é igual filho, eu gosto, mas das outras. Imagina o filho dela assistindo, né? Mamãe! Essa permaneceu. Às vezes eu troco ela quando eu faço piada de criança e meu filho eu só troco a ordem. Filho é igual marido, mas aí eu continuo usando. Aí ela permaneceu. É uma piada coringa, assim, vai. Essa ficou assim. Foi muito difícil pra ti escrever assim esse texto pela primeira vez? Como foi o processo? Foi, porque eu já tinha feito teatro e no teatro tu ganha o texto, tem alguém te dirigindo, tem alguém dizendo essa entonação tá boa, essa tá ruim. E aí quando tu faz o texto, na tua cabeça, tu tá falando ele de uma forma, tu tá pensando, e quando tu fala não é dessa forma, sabe? Então, e aí tu não tem ninguém pra dizer, tu tá falando errado, tu tá pensando uma coisa e dizendo outra, tu tá dando a entender diferente. Quem vai dar esse feedback é direto à plateia que... Ou riu ou não riu. Aí tu precisa ir, daí foi mesmo, isso eu sabia porque eu tinha feito teatro, então eu tive muito medo disso. Aí eu sei que eu vou fazer isso tudo errado, como eu já tinha feito, mas daí eu, vou ir, daí vou gravar, a gente grava áudio, tudo, aí vai se ouvindo e vai tentando ajustar assim depois, né? Mas essa, até hoje, minha maior dificuldade é essa, não é às vezes escrever o texto, é me ouvir e arrumar a entonação, arrumar a pausa, arrumar... Sim. Que na hora... Porque isso influencia, né? A piada ali, o stand-up ele é feito num formato de texto corrido, né? Você vai falando. Então é sempre importante tu colocar tudo que tu quer dizer de uma maneira que não que tu entenda, mas que quem tá te escutando entenda, né? Às vezes um contexto, de repente a própria maneira de falar, né? Tipo, a entonação das palavras, a dicção, tudo isso influencia. Sim, total. Já aconteceu de eu estar assistindo show, vendo vídeo de stand-up e tal, e eu não consegui entender a piada porque eu não consegui entender uma palavra que no meio que ficou perdida pra mim lá no meio do texto do cara, entendeu? Então, tudo isso... tem umas que a gente quando vai fazer callback, né, voltar a palavra, quando tu fala a primeira vez, tu tem que dar uma entonação às vezes diferente pra fazer com que as pessoas... Eu faço que daí eu uso o contexto de matemática, daí pra fazer com que as pessoas prestem atenção disso. Isso vocês vão lembrar. Então é uma forma da pessoa, será que eu vou lembrar dela?
pra ouvir, porque O que eu vou lembrar? Vamos ver. Porque eu vou usar depois de novo. Então, se ela não prestar atenção, depois não vai fazer diferença, claro. sabe? Então, aí se tu perde essas coisinhas, às vezes vai... mas na hora, a gente, né, às vezes escreve, lembra disso, mas na hora, às vezes tá apresentando, tá... Pô, até tá muito bom, às vezes, a risada, tu espera o pessoal rir, às vezes aquilo faz tu perder o ritmo, às vezes, e aí tu te perde em palavras. Não acontece muitas vezes de se perder por causa disso, né? Não porque tu tá ou só nervoso, ou porque tá ruim, ou, às vezes porque tá muito bom, tu te empolga, tudo assim vai contra, às vezes. Quando tu chega no final e diz, deu tudo certo. Foi bom. Então, quando tu tá no palco e tu tá nessa adrenalina, vamos dizer assim, né? De puxar o texto e falar. Tu tens o teu texto pronto, tu sabe as tuas entonações, sabe as tuas pausas, sabe os teus punches. Quantos % é improviso? Porque, cara, chega uma hora que tem a parte do... Tu esquece alguma coisa, ou tu vê que, de repente, gravado ficou legal, mas naquela hora aquela frase não vai caber e aí tu tem que juntar alguma coisa aí. Rola muito de improvisar? Rola de... Eu nunca esqueci o texto, no caso, o meu texto assim inteiro. Eu já esqueci piada. Pulei. Aí quando eu vi, pulei. Daí tu lembra disso na hora e isso vai atrapalhar no teu tempo. Sim. Claro. Porque dependendo do... Ou se tu pulou uma piada que era muito importante pra outra, ou porque, mas será... Aí tu começa às vezes a pensar, posso fazer depois... Ou tu falar de forma diferente, às vezes tu fala de outra forma e fica melhor, e daí tu já pega o texto. Ou as pessoas falam alguma coisa. Aí é improviso, assim. Falar assim, eu não faço improviso. Só faço quando, às vezes, eu vou... Já aconteceu assim, vou apresentar e aí eu sou gaúcha, eu também! E começou a Sim, daí tu vai ter que interagir, porque... Eu, cara, o que eu falo de futebol, sabe? Eu sou muito perdida nisso. Aí eu falei assim, fui falando outras coisas, e aí aquilo puxou, sabe, a plateia. Daí depois eu sou professora, e aí o pessoal ficou, eu também! Então foi um dia que teve uma interação. A interação, ela força o improviso, né? Que aí tu teve... Aí eu lembro que esse daí da professora, quando ela gritou muito empolgada, assim, né? Teve uma... Eu também sou! E eu, cara, não sei o que deu errado na tua vida, mas na minha daí eu inventei uma piada, assim, o que deu errado na minha vida. Aí foi totalmente improviso, mas eu ganhei uma piada. Sim, é o lado bom, né? Aí tu vai tendo, assim, os improvisos futuros, quando acontecer de novo. Se preparando pra... Mas já aconteceu, já fui uma vez apresentar. Nossa, bem no início, assim, eu tava no início, eu era bem ruim. E o cara não queria ver mulher, e aí eu subi, e ele, não me falaram que ia ter mulher, não sei o quê. Ah, meu Deus. Se fosse hoje, eu já largava uma piada, tentava queimar o cara, porque tu já tem... E eu parei, assim. Parou e criou um climão, sabe? E eu, vamos continuar, assim, foi terrível, assim, mas aí tem... Se tu tem muita experiência e acontece essas coisas várias vezes... Tu começa tendo, assim, improvisos que às vezes não são bem improvisos, né? Mas porque a situação já aconteceu. Acho que o Nando comentou isso com a gente, né? Que, por exemplo, quando uma situação que tu tem interação com a plateia, a maioria dos humoristas já tem uma certa linha pra seguir, pra dependendo fugir, do tema, pra fugir, pra voltar pro texto, ou de repente pra dar um punch pro cara calar a boca. Porque eu acho que é o que mais incomoda, né? Acontece muito. Depois é tipo briga, né? Daí aconteceu ali e quando saiu eu comecei a pensar um monte de coisa que eu poderia ter dito. Aí eu já anotei tudo. É igual quando tá brigando com mas é bom, então. Não, é bom. Igual eu falo assim, pra mim aquele dia foi uma experiência boa que eu já... Não, hoje se alguém falar alguma coisa eu já tenho piada pra fazer com o cara na plateia, sabe? Tu já se irritou com alguém da plateia, assim, tipo, cara mala, cara chato, que não para de falar, sabe, que ela tá bêbado e fica o tempo todo buzinando. Eu e a Júlia, a gente já foi em vários stand-ups. Às vezes tem um mala que tá sentado lá e o cara atrapalha o show inteiro. Eu apresentando nunca aconteceu, mas já assim, no mesmo dia que eu fui apresentar, tinha um cara, nossa, o cara incomodou assim, e o cara que tava apresentando, ele é professor, né, professor de química. Daí tava todo mundo, né, quando começou assim, criar o clima, eu tô acostumada, porque eu dou aula. Aí ele começou a trazer um texto de sala de aula, ele conseguiu que
as outras pessoas meio que ignorassem o cara e daí retiraram o cara. Sim, tipo assim, Porque não tinha como continuar. eu sou professor de química. Já tava começando a dar briga, sabe? Ah, mas tipo, eu sou professor de química, eu sei qual é a substância que ele tá sob ele efeito. começou a entrar num monte de assunto, daí Sim. acalmou, sabe? Mas porque ele conseguiu levar, porque o cara começou a incomodar, um outro levantou do outro lado da plateia e começou a brigar. E eu ia apresentar depois, eu tava de fora vendo. Ah, mas pô, na boa, se eu tô na plateia e tem um cara que não cala a boca, eu falo assim, irmão, Deus, dá licencinha aí, Cara, né? mas isso quem assiste YouTube e vê, acontece Tem, direto, assim, em é. São Paulo e tal. E eu tava vendo esses dias o Afonso Padilha falando, e ele falando, tipo, eu nunca me irrito, eu faço piada com tudo, só que teve um dia que ele se irritou, real, assim, que foi no show dos 4 Amigos, e daí a guria subiu no palco, e eu acho que o Márcio Donato subiu pra fazer a parte e a guria, sai daí! E daí A gente quer ver o fulano. E daí o Di Lopes subiu, sai daí! A gente veio aqui só pra ver o Thiago Ventura. E daí o Afonso Padilha, tipo, subiu e a menina falou assim, sai daí, a gente quer ver. E ele disse que se irritou, porque ela vinha fazendo isso durante todo o show. E daí ele perguntou assim, tu pagou inteira ou pagou meia? Eu disse, paguei inteira. E daí ele falou assim, fulano da produção lá atrás, quanto que é o ingresso? 115, traz lá o ingresso e devolve pra ela. E ela vai se levantar e vai embora agora. E daí todo mundo ficou assim, tipo, é piada, não é piada? E ele falou assim, não, é sério. Bem que ele fez. E daí mas daí a mina ficou sentada. Daí ele fez o stand-up dele, que é uma parte pra cada um, né? E daí, tipo, o Thiago Ventura subiu e a mina, isso aí. E ele subiu e ficou parado. Enquanto ela não E saísse, ficou quieto. ele E não daí ia... todo mundo ficou assim, e aí? Ele disse, não, enquanto a mina não levantar e ir embora, eu não vou fazer o meu show. E daí disse que a galera toda, Irado, e a mina irado. teve que levantar e ir embora. Oi, esse tipo de coisa é massa, né? Mas, cara, tipo, é aquele limite, assim, sabe? Tipo... Que daí a plateia tá junto, assim. A gente fala assim, tem às vezes um atrapalhando, mas atrapalhando às vezes só nós. E aí tu continua normal e a pessoa não tá atrapalhando o show. Só que daí tem às vezes isso que atrapalha, os outros vão perdendo a piada. Se tá só às vezes te tirando a atenção, a gente tipo continua e deixa. Quando começa a incomodar os outros, aí a gente fala, sabe? Sim. Daí tipo, tem que conseguir tentar ver, porque aí tu tá, e o resto que pagou? Sabe? Exato. Daí o resto vai atrapalhar o show dos outros, aí a gente fala, daí normalmente agora se é alguém só conversando às vezes pertinho só de ti, daí tu não vai queimar, porque daí pro resto ninguém entendeu. Não vai sabe? fazer sentido. Não faz sentido, daí tu nem pode falar, daí fica um climão, o que aconteceu do nada? Sabe? Mas eu acho que vai muito de cada humorista, né? Porque cada um tem o seu estilo, assim, tipo, o Afonso Padilha interage o show inteiro com todo mundo. O Renato Albani também, tipo, ele interage o tempo todo. Outros não, outros tu vê que, tipo, sobe no palco e segue naquela linha dele, não conversa e tal. Então, tipo, tem muito disso, né? Esses dias eu tava vendo o Afonso Padilha, ele viu que tinha um cara dormindo no meio do show e ele levantou e pegou o microfone e foi lá do lado do cara, entendeu? Tipo, show, quietinho, todo mundo quietinho, o cara tá dormindo. Daí ele fala, ô irmão, tá tudo bem? Tipo, o cara come. Tipo, cara, é genial, assim, tipo, essas sacadas, assim. Mas também o cara tem uma estrada gigante, né? Sabe, na comédia, já né? Sabe aconteceu lidar. aqui no Comedy. Acordou um cara. Mas aí não era eu, assim, eu sempre, quando eu vou, às vezes eu tento nem, se Olhar não tá muito, incomodando, não olhar, assim. Sim. Mas aí a gente fica vendo os guris, assim, que já apresentam mais, interagem, eles pedem pra acender a luz da plateia pra fazer interação. Aí eles olham o que tá acontecendo, né? Daí o cara ferrou no sono, assim. O que acontece? Como é que o cara me vai? Trabalhou o dia cara vê do inteiro, trabalho às vezes cansadão. vai, e velho. daí chega e... Mas tu tá num ambiente, tipo, que o comedy é um ambiente de bar, assim, né? Tipo, comer, galera bebendo, comer. Não, tipo, não pejorativamente Mas falando. daí baixou Sim, mas a luz. Ah, não, Já mano, era, não. O cara tá cansado. Não, eu não conseguiria Não. também dormir assim no meio. É o barulho, os Sim. negócios. Imagina as pessoas dão risada, o cara ferrado no sono. Não, E aí, ontem tinha um amiguinho do Miguel aqui, o guri juntou 2 cadeiras assim, nós tava tudo bebendo aqui, vendo o UFC, barulheiro e morto. Teve que tipo, chegar assim, acabou, vambora, tá ligado? Chamar ele assim, vambora, apagado. Não, Tem gente que tem facilidade. que consegue. Eu também não consigo imaginar eu dormindo Não, assim, tá louco. com barulhão. Mas isso é legal, porque daí, tipo, às vezes tu tem, sei lá, tu tem 5 minutos de texto pronto, tu sobe pra fazer aqueles 5 minutos,
E tem aquele comediante que tem os 5 minutos de texto pronto, mas ele também sabe que se qualquer coisa que acontecer ali, ele pode... Esquece o texto e vamos partir daqui e vamos... Que nem tu... Agora tem... Como é que é o nome do namorado da Laura lá? Puta, O Lisboa? O nome dele. O Gil Lisboa. O Gil Lisboa, ele, em todo show dele, ele pergunta, quem é que tem um nome estranho? Cara, ele faz sempre as mesmas piadas, mas, tipo, ele sempre pergunta isso, entendeu? Tipo, Mas ficou uma marca dele, né? As pessoas que têm nome estranho já vão querer. Claro, né? eu mesmo queria inventar um, tá ligado? Sei lá, qualquer coisa. Só Que pra nem o Juliano, aquele aqui de Floripa, que é namorado da menina que é da Alemanha. O Gaspar. Juliano Gaspar. Pode ser? Não sei se Sim. Ele sempre pergunta assim, alguém já morou fora do Brasil? Então ele sempre tem essa com a galera também. Isso é massa. Eu ia dizer que não, porque eu nunca morei, então... Mas esse nome estranho, eu queria inventar um nome esquisito, só pra ver o que o Gil ia falar. Tu acha que isso é mais de cada um ou é por tempo de, tipo, conseguir fazer essa interação, assim? Tu acha que daqui a um tempo tu vai conseguir fazer isso? Eu acho que é tempo, porque tu tem que ter o raciocínio muito rápido. Então, eu ainda não tenho. Faço um ano. Hoje fecha um ano direitinho, então é a minha primeira apresentação. E eu ainda preciso trabalhar o texto, assim. Poucas vezes eu faço piada pá, sabe? E quem já faz tanto... Tipo, os guris estão 3 anos. Cara, 3, 4... Tá, sem contar Ventura, esses aí estão há mais de 10, né? Já escreveu tanta piada que às vezes nem usou. Mas fica aqueles... né, a direção da piada, então às vezes tu já tem ali um monte de material guardado para usar. Eu não tenho muito isso, sabe, esses materiais guardados para usar na hora, assim. Mas eu vejo assim que hoje mesmo, assim, um ano pra comédia é muito pouco. É tipo faculdade, imagina, tu faz um ano de faculdade e tu não... É recém entrou. Tá na segunda fase ainda, pô, tá ligado? Tu não sabe trabalhar ainda direito, né? Nem quando se forma, né? Tem um tempo. Às vezes nem depois de formado, né? Ainda demora. Mas um ano ali, eu já sei o que eu já estudei, como montar o texto, como fazer, mas eu preciso ter esse processo lento. Eu preciso ainda parar, escrever, sabe? Ficar pensando, essa antes, essa depois. O pessoal que tá 3, 4 anos, eu vejo às vezes eles vou ver como tá a plateia. É tanto texto, tanta piada que muda na hora, vai pro contexto, vai... Se surgir interação, já puxa outro e vai indo. O tempo, eu acho que é o principal. Mas não pode ser isso também uma característica muito pessoal da pessoa. Agora eu fui meio longe porque eu pensei o seguinte. Tem algumas pessoas que já falaram pra mim assim, pô, tu tinha que tentar escrever um texto stand-up, sei o quê. Porque dizem que eu sou engraçado. Aí eu penso assim, não, cara, porque o meu estilo, digamos assim, de humorista, né? Eu gosto muito de fazer sacada com o que acontece na hora, assim. Sim. A gente tá trocando uma ideia de alguma coisa, pô, vem uma piada e eu largo ali. E eu não me vejo sentando, escrevendo um texto, tipo, contextualizando uma história pra chegar numa piada. Eu prefiro estar numa roda de amigo, alguém falou uma coisa e eu entendi, achei que encaixa alguma coisa ali e toma, tá ligado? Será que não acha que tem a ver também com o estilo de humor de cada um, assim? Existe esse negócio de estilo de humor? Tem, eu vou dizer assim, tem pessoas iguais que eu vejo, né, melhores pra fazer abertura. Tem, assim, pessoas que eu vejo, nossa, pra fazer uma abertura de show, tem a energia alta, sabe puxar a plateia, conversar, descobrir de onde são, porque tem isso, né? A gente, de onde é quem é que tá assistindo, os comediantes que vêm depois já querem saber mais ou menos. Tem um pessoal que é muito melhor nisso. E aí, se tu pega, às vezes, uma pessoa que tem uma característica, né, pode ser muito bom fazendo o texto, mas mais fechada, às vezes é mais difícil pra fazer... a interação, a abertura, então vai ter. Mas eu acho que com o tempo todo mundo, até tipo se pegar aí de Lopes, que é... ele não tem tanto, ele interage às vezes, né, mas não é bem pouco, o costume dele, né. Mas pelo tempo, ele tem aquele perfil mais né, filho da... Mas ele... não fala assim do chefinho. A gente vai chegar lá. Mas ele, nesse perfil, ele pode fazer uma interação assim. Sim. Daí alguém que é tímido, quem sabe uma interação tímida também role. Então, daí por isso que eu acho assim. Tem os caras nonsense também. Tem um perfil e com o tempo tu adequar ao teu perfil, né? Porque então, claramente a gente dois, consegue assim. ver o estilo de humor do humorista, total. né? Por exemplo, vamos falar os conhecidão aí, né? Tem o Thiago, que pra mim tem um perfil mais artístico, performance, né? Ele encaixa a piada com os movimentos que ele faz, com o jeito que ele fala.
Tem o Igor Guimarães, que tipo é... né? Um bagulho meio nonsensezão. Personagem, um personagem. Tu nunca sabe se é ou não é o personagem. Se tá sendo personagem ou se ele já virou você já é aqui. assim, né? Sim, Será que ele muito fala bom isso ou ele... Será que ele é assim sempre? Eu acho que nunca vamos saber isso. Não Sempre, tem. nunca. Dizem que o jeito dele é dele, porque a família dele, né? Tem aquela voz, tem uma... Mas O às vezes pessoal! É meio caricato, né? Tipo, ele é uma figura meio caricata. já vem assim, mas às vezes o que ele larga, eu fico pensando, cara, mas será que ele largou isso pensando isso ou como piada? Isso às vezes eu tenho dúvida. Porque entra totalmente nonsense, né? Quando o cara assim, você vira o Lame? Mano, que isso, tá ligado? Cara, ele inventa na hora. Na hora, é uma coisa muito... Aí tem o Diogo Portugal, que pra mim é o stand-up mais clássico, né? Que é o do texto Que é ali, de que é um contar dos uma mais história antigos também, e entrar piada, né? Tem o Diogo Defante, que pra mim é outro nonsense Fora total, tá ligado? É outro... Mas Ali, pra tu entender a comédia dele, é complicado. É complicado, assim, tipo, tem que ser... E tem que gostar. Tem que daquilo gostar. ali, né? aham. Sim. Por isso, então, assim, falando sobre esses estilos de humorista, né? Que são humoristas que todos eles são muito bons, mas de jeitos diferentes. Qual é o teu estilo de humor, Gabi? O que tu acha que tu se enquadra mais, assim? Antes disso, vamos rodar a câmera que tá acabando nosso tempo. Ah, tá. Voltamos do intervalo comercial. Eu não sei se minha pergunta vai aparecer, mas eu vou fazer ela de novo, tá? Vai aparecer, Vai mas aparecer? faz Então de novo pra Gabi, resposta emendar. qual é o teu estilo de humor? Como é que tu se enxerga como humorista, assim? Eu gosto muito, eu vejo assim, e quem eu penso assim, nossa, se eu chegar nesse estilo, é a Mel Maher. Que eu acho ela muito boa. Ela faz umas piadas com um contexto mais delicado, sabe? Mais pesado. Mas às vezes, mas é sobre ela. Sim. Ela não, isso assim que daí diferencia às vezes outros humor ácido, né? Às vezes tu fazer piada com outra, ela consegue fazer aquele humor ácido com as histórias dela, com as coisas que eram pra ser mais engraçada, que normalmente tu ouve a história de forma mais engraçada, ela vai. Eu acho isso que ela faz difere de muita gente, então eu fico assim, isso aqui é muito bom. É uma referência, então, que tu... Ela foi a primeira pessoa que eu assisti fazendo stand-up no Jô. Eu não sabia o que era. Caramba. 2010, 2011. E eu lembro que eu assisti, que eu gostei e aquilo passou assim. E aí, quando eu fui começar a estudar stand-up, eu lembrei e fui procurar quem era. Aí eu comecei a estudar ela, assim, sabe? Como é que era o humor dela, tudo. Porque eu não lembrava quem era a pessoa que eu assisti da outra vez. E aí eu comecei, cara, muito bom. Ela, a Carol Ela é muito Zópoli, boa. assim. E aí eu fico com uma referência, às vezes, mais das mulheres por questão de identificar, assim, né? De Mas tem conseguir- mulheres muito boas de hoje no conseguir. cenário. Muito boas. Tem. É que não Eu gosto da tinha Cris Paiva. muitas. A Cris Paiva Eu gosto da também Cris Paiva, É acho muito legal. boa. Não tinha antes muitas, né? Então, assim, A Bruna Luiz, que é uma das a mais... Bruna Luiz... Acho que hoje a Bruna Que é é mais estourada, mais né? estourada, é. nomezinho A Bruna ali Luiz, do lado ela do tem Thiago Ventura e tal. Eu acho, assim, a sacada ali genial, assim, dela, ela começou a trazer pro stand-up aquele, a mulher pode falar o que quiser. Porque a mulher, ela não foi criada com piada. Sim. Então, quando tu fala umas coisas, às vezes, saindo da boca da mulher, o homem faz piada e tu entende. Sim. A mulher, às vezes, não. É só porque Principalmente não... piada de cunho sexual, né? É uma coisa que, tipo, a gente tá muito acostumado a ouvir da boca de homens, mas não da do boca que de da mulheres. mulher. Exatamente. Então, ela trouxe isso, assim, bem assim, não. Pode, entendeu? Porque ela faz aquele tipo de piada, tipo, sair pra dar, e tipo, azar, entendeu? É. Que o Afonso Padilha faz, tipo, saí, peguei uma mina depois do show, tipo, ele faz a piada. A palavra que eu falo Padilha é mais normal, Zé Pau, velho. Tá ligado? Mas, Tu tipo, ouve isso do homem normal, sim, da normal. mulher não. Então a mulher Sim. falar isso já é, sabe, já é uma quebra de padrão, né? E ela quebrou bem forte, assim, no padrão. Sim. Por isso que ela estourou, Tipo, né? Ela fez uma outra coisa que eu acho que foi uma quebra também, nas fritadas, a Cris Paiva ia muito no início, né? Cara, o que os caras mais gostavam de falar era da buceta da Cris Paiva. Se vocês assistiram já, era só disso. E, tipo, e ela levava, tipo, numa boa, tá ligado? Então, isso pra mim foi também uma quebra de paradigma ali, entendeu? Porque, pô, a mulher tá na frente do cara e o cara tá falando da buceta dela. E ela tá, tipo, de boa.
Então foi meio que uma quebra ali também, querendo ou não, né? Ninguém falava da buceta da outra mina e da parada, entendeu? A gente fez aqui Noite de Humor Ácido no Comedy, vai ter agora em dezembro de novo. E aí teve a gente, né, a queimaceira. O nome, o fritada Sim. Registrado, não pode usar. Né? Então, a gente... Uma queimaceira é muito manezinho, pô. É legal porque é manezinho, E aí era a única guria. E aí um monte de guria. Daí teve aquilo ali no final. E era... Tipo, não assim que tu vê assim, nossa, que estranho, mas quando os caras falavam era muito, tipo, qualquer queimada deles pra mim, eu notei, cara, ia muito forte, porque fugia muito do padrão. Sim. Não era só homem folgando, não, era os caras folgando. Nossa, e eles me esculacharam, assim, tudo, assim. Mas, igual antes eles vieram perguntar, assim, teve uns, pode falar tudo? Cara, como humorista, tu me ofende perguntando se eu vou ficar ofendida. Exatamente. Tipo, eu tô aqui, sabe? Sim, sim. Da mesma forma que eu não vou perguntar pra nenhum deles, posso falar sobre qualquer coisa. Manda aí, fui humilhada, fui... Tem gravado isso? Eu tenho o áudio que a gente grava. Tu consegue nos mandar um trechinho pra nós colocar aqui ou você acha que melhor não? Não, acho que até depois dá. Tá, vamos ver. Se quiser cortar um trechinho, manda pra nós. Tem que ver, a gente encaixa no final de alguma forma. Mas falaram... Era do meu pai, era da minha idade, que eu era velha acabada. E, tipo, entre que eu era professora, humorista, garota de programa. E aí o que eu menos ganhava dinheiro era garota de programa. Não, essa aí, tipo, foi o Mafra que fez. Muito assim, bom. Tipo, cara, ela é professora, o que ela menos ganha dinheiro é garota. E tipo, tu vê assim, ninguém para pra fazer piada comigo do nada. É diferente, sim. sabe? É muito massa. Eu tenho muita vontade de participar de uma fritada dessa, tá ligado? Pra galera me fritar. Queimaceira, perdão. Não, foi muito bom, assim. E foi, assim, das noites... Porque isso é legal, né? Todo mundo gosta. E aí eu fritando os caras também é muito diferente tu ouvir uma mulher... que as gurias, bastante, né, faz a Cris, a Renata Said, a Nini Magalhães, que fazem bastante. A Ariana Nucci também faz. Ariana, a Xanda Dias. As gurias, quando eu comecei a ver, eu também comecei. Aquilo soa estranho, sabe? Como assim a mulher tá fazendo piada com o homem, sabe? E daí aos poucos... Tá, eu não sou humorista, eu posso te perguntar isso então. Em algum momento tu pensou assim, nessa queimaceira, tu falou assim... Pô, acho que o cara foi pesado demais, assim. Acho que podia dar uma segurada nisso. Não. Foi bem tranquilo receber tudo, assim. Foi. Porque eu já tinha... Olha, de tudo que a gente já tinha falado, eu tinha queimado eles também, né? Então... Sim. Vai devolver. E aí é uma coisa, assim, que eu acho que para as pessoas não pega. Uma coisa é tu tirar sarro. Tu tira sarro, não tem uma piada formada, não tem... Só pra fazer a ofensa gratuita, né? Quando tu começa a escrever piada... Tu começa a entender a diferença quando tá tirando sarro e quando tá fazendo uma piada. Então a piada ela se torna mais melódica, quem sabe assim. Cara, tu pode dizer então que é uma ofensa aceitável. contextualizada? Porque tu faz um contexto pra falar alguma coisa da outra pessoa? Pode ser, assim, mas às vezes ela não tem uma característica tão não que seja assim tão real, sabe? Às vezes, tu tira de uma coisinha verdade e às vezes tu usa outra que não é pra poder fechar a piada. Então quem só escreve, tipo, ele tinha que puxar alguma coisa. Então não tem como tu te ofender, porque é a mesma coisa que eu faço, sabe? Então ela sempre parte, ele tem as coisas verdades e vai ter coisas que às vezes não é. E daí, hoje assim já passa. É igual aquelas batalhas de ofensa que tinha dos americanos, né? Que eles faziam aquelas batalhas de ofensa. Mas que até aparece nas branquelas. Assim, sua mãe é tão velha, mas tão velha que sai leite em pó da teta dela. Tipo, aquilo lá, tipo, o pessoal usava muito em bar de comédia. O Gentili fez isso no The Noite, cara. Fight de piadas, FDP. Ele fazia o fight de piadas, né? Tinha isso também. Mas aí tem piada, daí tu recebe... Eu até quando vejo, assim, as piadas mais pesadas mesmo de outro humorista, quando eu vejo... Eu me ligo muito mais na piada, o contexto que ele pensou, a quebra que ele pensou, isso, e ela se torna mais forte. E às vezes eu não me apego sobre o que ele tá falando, entendeu? Então, tipo, tu perde aquilo ali, não é aquilo ali. Ele trouxe um assunto e também que às vezes o assunto que tu leva, se tu tá levando, é algo que te
trouxe em algum momento incômodo na vida, sabe? De Fez parte de alguma forma. De alguma forma te afeta, sabe? Não, o humorista não vai tirar sarro. Humorista de verdade, né? Quem faz, mesmo que tu veja lá o cara, faz um monte de piada ofensiva, não é tirar sarro de ninguém. Tá construindo uma ideia, um texto. Igual um filme de drama, né? O filme de drama traz um contexto pesado, né? Os mesmos usados, vamos supor, na comédia, porém, como tá numa situação dramática, é A aceitável. construção leva a tu aceitar aquilo. Aí, se tu bota uma construção cômica, as pessoas acham... Mas é arte? É a mesma coisa, Mas sabe? eu não sei se tu sabe que tem aqueles bares de ofensa na Itália, que tu vai no bar pra ser mal atendido. Só que normalmente, Tem nos Estados Unidos também. normalmente tu leva alguém que não sabe. E daí eu e a Ju tava vendo esses dias um episódio no Netflix, no Prime, que é do James May na Itália, que daí ele faz um monte de coisa. E daí ele vai para várias regiões e daí de cada região ele pega um produtor local para ser o concierge dele. Tipo, essa pessoa vai montar o roteiro para andar naquilo ali. Então, tipo, ele vem em Floripa, ele vai pegar alguém aqui de Floripa que trabalha com isso, um guia turístico, e esse cara vai fazer o roteiro com ele. E daí a guria levou ele, não lembro se era em Roma, mas acho que era. Levou ele nesse e ninguém contou pra ele que era. E a gente que tá assistindo também não sabe. Então eles vão no lugar, sentam, e daí estão sentados e tal, e daí o garçom chega assim: vocês não vão pedir nada? Pô, vocês já estão aqui há Causa 10 desconforto minutos na e não vão pessoa. pedir nada. E daí a gente assistindo, tu fica assim, mas os italianos são os pau no cu mesmo, né? Que é aquele negócio que fica pensando. E daí daqui a pouco o cara chega assim e atira o cardápio e está. Se vocês não vão pedir nada, libera a mesa aí, porque tem gente querendo. E daí tu fica assim, cara, tu fica constrangido assistindo. E daí vai mais um tempo acontecendo aquilo e tu, cara, mas como é que eles estão gravando isso? Como é que o cara não se irrita? E daí a guria conta pra ele, daí vem o garçom, começa a rir. Depois que tu entende, tu começa a achar engraçado. Mas antes tu se sente constrangido. É piada essa No mesma No coisa. momento que tu sabe que é piada, alivia, entendeu? Só que antes não, antes tu fica totalmente constrangido. Isso não é normal, né? É? Tá pensando. Não, e eles tacam a Sim, comida, não. assim, né? Eles chegam, eles não servem, É. né? Eu já vi uns que eles pegam, assim, tá aqui e eles só largam. Ó, Ontem um amigo meu me contou uma história na Itália também. Não, na França, perdão, na França. Que ele tava na França e ele entrou numa loja, viu uma camisa, achou bonita. E a primeira que a mulher atendeu ele mal pra caramba, porque ele chegou falando inglês e não francês. Então ela já torceu o nariz. Aí disse que ele chegou assim, uma camisa de botão que ele achou bonito. Falou, posso experimentar? Daí disse que ela pegou e fez assim. Abriu o caneta. Jogou nele assim. E ela era pau do cu mesmo, tá ligado? Não era do coisa. Não, mas na Itália isso é o mesmo, com turista, assim, tu chega no lugar e pergunta qual que é o preço disso aí, tipo, vai levar? Não, quer saber o preço não, então. Mas tem nos Se tu- Estados se tu for Unidos. levar, eu te dou. mas Tem eu nos acho Estados que Unidos. também Mas é o jeito, né? É. Tipo, aqui a gente tá muito acostumado de entrar de loja em loja, ver preço. Na volta eu passo pra E pegar. aí eu acho que vão fazer dando só isso uma lá, olhadinha. e aí os vendedores já não estão acostumados, já sabem, vem os brasileiros pra comprar. E aí já, não sai, sabe? Esse que tu falou desse restaurante, tem um nos Estados Unidos também, que o videozinho que eu vi, o cara vai lá e fala assim, o que vem nesse cheeseburger? Eu falei assim, tá escrito embaixo, seu arrombado, lê direito. Tá escrito aí, ó, lê, tá me perguntando, tá aí, lê. Sim, tu Porra, imagina. que é um lugar que tu vai pra ser mal atendido. Sim, é. Muito massa. Agora, tipo, eu fico imaginando tu convidar alguém pra ir numa noite de humor ácido e tu não contar pra pessoa que é uma noite de humor ácido. Daí, vamos lá no Floripa, come. Não conta pra assistiu, Júlia, né? imagina a cara dela no final da noite. Fica enlouquecida. E daí o cara chega lá e, pô, que porra tá acontecendo? Tem um guri aqui, né? Ele faz piadas de humor. Ele só faz piada. Eu tenho 2 textos. Então, tem dias que eu uso um e outros dias. Ele não, ele faz. É ele fazendo comédia aquilo ali. Então, quando ele se apresenta junto, ele faz as piadas dele, né? E daí depois ele recebe, assim, xingamentos no Sim, Instagram. Todo mundo que quer isso, não sei o quê. Caralho. Porque daí são algumas pessoas que estavam ali e não sabia, assim, que ia ter, mas não pode, assim, tipo, não, tá, mas agora ele não pode mais se apresentar, se é o estilo de comédia dele, sabe? Tem isso, né? A pessoa não entender que aquilo ali é um estilo de... Mas aí, de tu falou, humor, a pessoa não tá preparada pra uma noite de humor ácido. Mas, cara, a primeira coisa que ela tem na cabeça é que ela tá dentro de um comedy club, tá ligado? É. Antes de qualquer coisa, ela tá num clube de comédia. Sim. Então, tipo, Cara, qual que é a piada que mais acontece em clube de comédia?
É quando tu chega e tem uma criança. Tipo, todo mundo faz isso, cara, porque, tipo, pau, caralho, buceta, em todos os textos vai ter, entendeu? E daí o cara olha e tem uma criança de 10 anos, o cara fala assim, pergunta pra mamãe depois o que é. Tipo, cara, não é pra estar ali, entendeu? Se tu levou azar do teu, entendeu? Não vai mudar o texto da pessoa, a pessoa não pode mudar o texto dela porque tem uma criança sentada. Eu tenho um amigo meu de 30 anos na cara, tu olha pra ele e fala assim, xixi cocô, ele começa a rir igual um retardado. É verdade? Igual um retardado. Xixi cocô. Eu cuido quando a gente vai em bar. Porque às vezes, tipo, vai em bar, igual quando a gente fez aqui, as pessoas às vezes não foram pra assistir. Sim. Então tu precisa ter esse respeito de que vai ter gente que não foi pra assistir. Então assim, daí eu tenho esse cuidado, sabe? Já troquei daí palavra e tal, não vou falar algumas coisas por causa disso. Mas quando a pessoa vai, meu filho vai. Às vezes, como que tem 8 anos. Se acostumou, mas aí ele pega, leva o tablet, bota o fonezinho e fica... tem que esperar eu apresentar isso aí, ele fica com o fone, fica no cantinho dele. Às vezes ele tira pra ver sobre o que tá falando, bota de novo e segue a vida. Mas tipo, se ele ouvir alguma coisa, eu conversei com ele, é piada, só tem 2 coisas que tu não pode fazer. É ficar repetindo e entender que é piada, não vai falar, também não vai falar no colégio, porque aqui tu ouve um palavrão, aqui é um lugar feito pra isso. A minha mãe falou que o batom... Não, mas eu digo pra ele, aqui é um lugar feito pra isso, um dia, e tanto que eu falo pra ele, um dia tu gosta de falar palavrão, gosta de falar besteira, vem aqui e fala. Então faz isso, entendeu? Não vai fazer isso no colégio. Então já uso pra educar. Claro, claro. Cada coisa tem seu lugar. Educando pelo humor. Educando com isso, igual eu faço às vezes com os alunos. Método de ensino, professor aplicando. Pega já isso, mas também não tem como eu apresento e achar que ele nunca vai ver. E as crianças ouvem hoje em dia, assim, isso muito facilmente, né? Claro. Tu achar assim que vai ser uma piada. Aí quando tu vê no tablet dele lá, tá rolando um show do Léo Lins, tá ligado? Tá vindo, mas... Então... Quando tu, antes de pensar em ser humorista e tal, as pessoas falavam pra ti, pô, tu é engraçada, devia trabalhar com isso. o que te levou a... Foi só esse negócio do teatro mesmo? E daí tu descobriu a comédia? Eu sempre gostei de comédia, mas a minha referência era comédia teatral, né? As peças. Mas isso, não que não tenha, assim, hoje no teatro, mas assim, muito pouco, né? Porque foi pro stand-up. Então, o pessoal faz mais drama, faz mais o teatro clássico, assim, né? E aí eu gostava disso. Daí eu comecei a ver, não, mas parece que pra chegar nisso eu tenho que passar pelo stand-up, assim, também. Ou seguir no stand-up. Mas tu nunca foi assim, aquela guria engraçada, natural, dos amigos, assim, fazendo piada? Não, e eu sou envergonhada, eu sou... Não, eu sou... eu também, pô. Eu falo bastante. Sou, assim, extrovertida, como se fosse, mas eu sou a pessoa mais... reservada. Às vezes, E esses dias eu encontrei umas amigas minhas que elas vieram em Floripa, e daí eu falei isso, né? Nossa, nem eu, assim, imaginei, assim, Daí elas começaram assim, mas se parar pra pensar, assim, entre nós, tu era mais, tipo, solta. Sim. Aí eu acho que isso pode, mas não de fazer piada, assim, de ficar, piadinha, essas coisas. Eu sempre fui palhaço da Não turma. era engraçado. Porque sempre tem aquele cara na turma do colégio, é um engraçadão, não sei o que. Às vezes então é engraçadão, só palhaço mesmo, tá ligado? Mas eu vou te fazer uma pergunta polêmica, assim, eu quero entrar no assunto principal da noite pra mim, que é o momento atual da tua carreira, mas eu fiz uma pergunta pro Nando, e o Nando gaguejou, enrolou, rodeou e não me respondeu. Mas pelo que a gente já conversou até agora, eu acho que tu vai me dar uma resposta mais direta, porque eu acho que eu já entendi a tua opinião sobre isso. Mas pra ti, existe um limite pro humor? Não. Foi o que eu imaginei. Não, foi velho. Porque o Nando, não, assim, veja bem, porque... Cada um tem seu limite. É que eu vejo a comédia como arte. Tipo, arte, e aí vai ter ali drama, terror, suspense, comédia. E É aí um gênero, né? É um gênero É da um arte. gênero, junto. E aí o tema vai estar no drama, no terror, no suspense e na comédia. Sim. Sabe? Agora muda a forma com que é escrito. Mas assim, de pensar, não pode falar sobre isso, eu acho que não. Agora, tu quer fazer piada com isso, tu faz uma piada, tu não leva só pro... Sim, não fala. quero... Que nem a gente, antes de a gente começar a gravar, que eu tava falando umas piadas aqui meio de humor negro, que é o estilo que eu gosto. Mas, cara, assim, eu não falo isso na rua pra qualquer pessoa.
Porque A aí gente se torna ofensivo. Claro, tipo, a gente tá num Tipo, contexto aqui que a gente ia começar a conversar e tal, e tava se soltando e tal, e a Gabi é humorista, então eu imagino que não tenha... Né, e eu fui brincar com ela mais ou menos do tema que eu gosto e fiz umas piadas bem pesadas. Só que eu não vou, por exemplo, não vou fazer aqui agora, não vou sair na rua, parar uma pessoa na rua, tu sabia que... Então acho que tem que ter... Eu concordo contigo, eu acho que não tem limite pro humor. Mas eu acho que tem Mas lugar tem pra local, tudo. Mas tem, né? o local Sim. e o respeito com as pessoas, Exatamente. assim, sabe? Mas de colocar, se pode, se não pode. Eu compartilho da mesma opinião que tu. Eu compartilho da mesma opinião. Tanto que eu acho faço e... Tu te considera na linha mais assim, tipo, de contadora de história, de pesada de piadas com muitas palavras pejorativas, mais na linha do humor ácido? Como é que tu te considera nesse sentido, assim? Como é muito pouco tempo que eu faço, eu tô assim, vou Tá se fazendo um descobrindo. pouco de tudo. Eu gosto muito do humor ácido, porque tu consegue, igual assim, ó, tá, eu fiz piada, gente, por que ela fez piada com abuso? A mulher é abusada sempre, qualquer mulher. Então por que eu não, agora que eu tô com um microfone na mão, que eu posso falar, Tem poder de eu fala. não posso falar sobre isso. Porque daí, e ainda saiu homem reclamando. Tipo, não, entendeu? Então eu posso falar, é uma forma que tu tá levando coisas assim. Então eu não sei ainda assim, mas é o meu estilo? Não sei. Consigo fazer piada sobre. Eu quero fazer storytelling, que é fazer o texto, mas ele é mais difícil. É difícil. Então tu faz às vezes mais piadas e tu começa a construir assim o teu texto. Eu ainda sou assim, eu penso a situação, ou eu vivi, ou alguém me contou e eu quero estudar um texto. Pois é, tuas inspirações são muito do teu dia a dia. Eu acredito que na escola deve ter tido um monte de piada que tu tirou dali na sala de aula, né? Às vezes eu tô dando aula, eu falo uma besteira. Dá um ou exemplo pra nós. Eu tava dando aula, era ensino médio, assim. E aí eles pedindo coisas assim de antes, não, mas explica isso. E eu tava explicando a equação, tá? Tem um número aqui, tá mais, quando muda de lado vai pra menos. Tá menos, vai pra mais. Gente, aí eu botando as operações. Quando muda de lado, muda a operação. Eu tava nesse, quando muda de lado, muda e explicando. E na minha cabeça, é uma coisa que vem assim. Eu já pensei numa coisa aqui, Na vamos minha ver se é a cabeça mesma. já veio assim, o complemento da piada, sabe? Será que quando eu morrer, for pro céu mudar de lado, eu vou chegar no céu de rola? Eu pensei que você vou pegar com relação transgênero, né? E foi. Fez a operação e muda o... Então, assim, eu não falei, não. E eu fiquei em dúvida. Mas é ensino médio, eu acho que se eu falar isso, eles não vão... Mas aí eu Se é no cursinho, já dá pra... Já dá pra falar. E foi uma coisa assim... Eu me falando, Eu gostei muito da eloquência dela e achando que vai pro céu, né, cara? Que eu não vou. Mas sai, assim, mas eu não falo. Mas a tua sala de aula é o teu maior nicho pra tirar piada, tu acha, não? Ou, sei lá, de repente, tu já viveu no passado. Tem de tudo. Faço assim de tudo. Eu comecei a fazer umas de matemática, eu vi que eu entrava muito bem. Daí quando eu fazia, eu vi, cara, o pessoal gosta. Então eu via, porque eles veem que realmente aquilo é o que eu vivo. E que daí, eu tô falando isso porque é assim que vem. As de matemática eu tô dando aula, eu tô fazendo. E elas vêm aparecendo. Então elas têm uma verdade muito grande, sabe? Não é tu contando uma história, tentando... Não é uma piada do além, assim. Então, o pessoal gosta. Mas nem só assim de matemática. Tudo que tá relacionado ao colégio. Que todo mundo viveu aquilo. Então, são piadas que entram. Então, por isso, eu comecei a fazer e elas começaram a dar muito certo. Então, eu fiz bastante, assim. Mas eu tenho... Meu texto começa, tipo, sou gaúcha, vai pra professora, termina que eu... No batom? Daí já termina na putaria. Quando é humor ácido, já vai pro ácido. Às vezes, tem piadas de humor ácido com matemática, tem tudo, assim, sabe? Porque às vezes essa regionalização funciona aqui e pode não funcionar de repente num show que tu vai fazer, sei lá, lá no Nordeste. Tipo, eu sou gaúcho. O pessoal a gente tá acostumado, tá cheio de gaúcho aqui. Eu mudo. E aqui até, funciona, né? E até eu penso, se eu fizer em Porto Alegre, será que a mesma que eu faço aqui dá certo? Porque tu tira onda contigo pelo fato de ser gaúcha?
com os gaúchos, né? Não, então, eu acho que aqui Tem funciona algumas, bem, assim, aqui funciona que bem, o talvez pessoal no Rio Grande do Sul gosta. não tanto, né? É, porque aqui o pessoal gosta de fazer piada com gaúcho. Gosto. Sim. Mas esses dias Ah, eu sei que gosta. eu tenho duas, né? Uma eu até ali mais ou menos Pode falei que era contar, da, tá? da erva mate, né? Sim. Que daí eu faço essa relação, tipo, eu sou gaúcha porque a gente, pra fugir da violência, o Rio Grande do Sul é tudo mais violento. Tanto que lá a gente consome erva mate, aqui é da paz. E a outra, ela tá relacionada, tipo, o Rio Grande do Sul é estado igualitário, tá? Só que isso não é bom, mas não me favorecia muito, porque eu tinha que disputar oportunidades com homens e mulheres, trabalho com homens e mulheres, homens com homens e mulheres. Aqui, o pessoal gosta. E eu mas e se eu fizesse ir lá? É que as pessoas não entendem que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem macho no Brasil, né? Cada um tem o seu. Aí eu fico... esse contexto aqui, aqui pega. Gente, sou gaúcho, posso falar, é verdade. A gente fala com... Mas é porque aqui o pessoal faz bastante piada sobre isso. Então, não é que às vezes tu queira fazer. Como tu ouve bastante piada, elas... tipo, bem mais fácil, Sim. assim, sabe? Mas isso é uma coisa muito natural pra quem tá aqui, tá acostumado. Tipo, Irmãos Miranda, os caras fazem toda semana, eles fazem... Irmãos Miranda, o Evandro cita vocês em todos os programas. Por favor, venham conversar com a gente. Eu sigo os caras e os caras são muito bons, entendeu? E tem um deles que imita gaúcho, cara, é muito bom. Tipo, Mas até engraçado aqueles demais. áudios do WhatsApp, né? Sim. Esses dias eu tava no churrasco, aquele dia que a gente veio gravar com o Cris, eu tava no churrasco com um amigo meu. E aí eu falei, tem que ir no Jolândia pegar não sei o quê. E aí meu amigo falou, não, então pega o meu carro e vai. Quando eu cheguei no carro dele, era uma Renegade. Aí quando eu voltei, eu fui pensando, eu falei, cara, só faltou a camisa do Grêmio e a raquete de beach tênis, né? Que é o gaúcho com a camisetinha do Grêmio, a raquete de beach tênis e o Renegade. Mas tem... não adianta... Eu acho que, tipo, tu deixar de fazer piada, ele sabe? Eu também acho que não tem nada a ver. Porque não dá, né? o que mais acontece aqui é tu vir de Porto Alegre, morar em Floripa há 10 anos e dizer que Porto Alegre é muito melhor do que... Não, Porto Alegre não é muito melhor. Porto é muito melhor, né? Tem várias piadas que constroem com esse contexto, porque é conhecido que os gaúchos vêm pra cá e falam Porto é melhor. Tá, mas por que tá aqui, né? Tipo, mas tem, assim. Mas é a mesma coisa, eu cresci, a minha visão e ela seguiu essa do limite, eu cresci, a vida inteira tu ouve piada do quê? Porque hoje não tá tanto assim, mas é o homem fazendo piada de mulher feia, piada de mulher gorda, piada de não sei o quê. E eu acho que mais eu sempre fui pro lado de estar sendo ofendida pelas piadas, como se fosse isso sendo o alvo, né? E aí tu é mais nova, isso que assim eu falo, por isso que tem lugar. Eu acho que sala de aula não é lugar, porque com 12 anos tu não entende o que é a piada, né? Então tu só ouve e aquilo tu não sabe lidar. Vai te marcar de alguma forma, pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque aquilo pode estar, né, alguma característica tua, tu não sabe o que é piada e tal. Então quando tu é mais novo tem essa questão, né? Mas tu sempre ouviu, assim, sobre isso, sabe? Daí quando a gente vai fazer, tipo, não pode, sabe? Sim. Aí, daí no Rio Grande do Sul os caras sempre fizeram piada com a gente. Por que agora eu não posso falar deles? Porque, sabe, igual falar... Deles não, né? De nós. Que daí... Mas igual falam, a mulher fica fazendo stand-up pra ficar falando de homem. E os homens falam do quê? De mulher! Tipo, tá no É verdade. zero a zero. É verdade, sabe? pior é que é bem isso mesmo. Só que, tipo, o homem falando de mulher é mais comum, né? É óbvio. É mais comum. Aí é mais... Não, assim. isso aí tem razão. Mas eu queria te perguntar uma coisa, qual é que é a tua piada que tu mais gosta? Tem uma que tu fala que, tipo, pô, essa aqui não vai sair do meu show de jeito nenhum, cara. Essa piada é muito boa, eu mandei muito bem querendo isso aqui. Tem essa do que eu contei antes, né, do filho é igual ao marido, que eu vi que ela sempre... Às vezes eu não uso, né, por outras coisas. E aí a da sala de aula, que eu já vi assim também. Ela parece que eu nunca vou conseguir me desfazer dessa piada. Que eu tava dando aula, daí ela tem outra continuação, né, mas eu vou falar só um pedaço dela. Tava dando aula e aí... ensinando lá a matéria e o aluno perguntou, tá, mas Sora, onde é que eu vou usar a matemática e ganhar dinheiro? Ele acha que se eu soubesse eu ia estar lá dando aula pra ele. Esse evento das stories dessa semana, eu acho. E aí ela ela foi uma das primeiras, assim, de professora ali que eu fiz.
E eu vejo que ela sempre pega as pessoas, assim, que ela tem uma... E pra mim ela foi muito... Porque ela tem um fundo de verdade, aquele negócio é um desabafo. É um desabafo, é um desabafo. É verdade, não é piada, é um desabafo. Porque todo mundo fala... E eu fiz ela pensando... todo mundo fala, né? Onde é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar isso? E qual seria a melhor resposta? Ela eu construí nesse sentido. Se eu pensei, vou fazer uma... sobre isso, e aí o que seria a melhor resposta para se dar para alguém nesse... Daí eu, se eu soubesse, eu não ia estar aqui. E aí eu vejo assim, acho que ela marca, né? Mas assim, não tenho de outras, eu até mudo, assim, um pouco. Ela, às vezes eu apresento essa sozinha e às vezes com a outra parte junto daí. E aí indo pro outro lado, uma piada que tu achou que ia dar muito certo e, cara, não pegou e teve que tirar, assim, tu lembra de alguma? Daí... Não, pera aí, ela pega, puxa o pergaminho assim, Tem uma que eu vi que eu não... É ruim. Mas tu viu como eu abri esse programa? Tá tudo certo, pô. Porque eu ouvia muita gente aqui falando da trilha, né? Vamos fazer trilha. E daí, olha, tem que fazer uma piada sobre isso. Daí eu, porque a gente chega aqui e todo mundo começa a nos convidar pra fazer uma trilha. E aí eu nunca fui, mas também eu não sei tocar nenhum instrumento. Esse aqui, ó. Trilha, trilha sonora. Olha onde é que eu fui. Olha onde eu fui. Eu fui que depois... é pra poucos. Não, mas olha onde eu fui. Eu fiz e parei porque... Mas, cara, eu fui num lugar diferente. Eu fui que depois da trilha tem uma praia que tem um luau que tem que tocar um violão no luau. Eu fui muito longe agora, velho. Tá louco. É que daí tem que ter piada pra poucos. Essa aí... Esses dias essa é uma piada mais... que bom que tu tirou. Esses dias eu fiz uma... Essa é uma piada mais cult, de repente o Studart ia pegar... É verdade. Esses dias eu fiz uma mais ou menos nesse sentido e daí dividiu a plateia, assim, sabe? Chegaram pegam, e me falaram outros não assim, pegam. cara, muito ruim. Como teve gente que chegou aí pra mim, cara, genial. Tá, vamos dar o ultimato qualquer. E aí meu Deus, E agora? Eu sempre apelido não sei se dá pra falar a palavra. O pau dos caras que ela pega. De Via Láctea. Caralho, tá pegando bem, amigão. Aí o cara, ele chegou pra mim e perguntou assim, Via Láctea porque é grande? Eu, não, é só porque é o caminho de leite. Mas é bom essa aí, pô. Pode manter. Tá liberado, selo papo furado de aprovação. Essa dividiu. Mas é que daí vocês pegaram rápido o Via Láctea. Por quê, né? Foi bom? Gostei. Pode ficar. Pois é, porque tem muito disso também. Tem piadas que as pessoas pegam, tem umas que não pegam. E no momento que tu tem que explicar a piada, eu acho que daí perde o sentido. Ela perde. Daí eu não... Aí quando tem que explicar, eu não faço, né? Daí são as que eu vou te... Nem lembro, assim, de todas. Mas tem piadas também que pode entender de maneiras diferentes, né? Tipo essa da trilha. Acabei de entender de uma outra maneira, ele entendeu da maneira que era pra... Da maneira certa. Eu tenho uma que alguém que me falaram isso. Eu contava a piada, daí eu contei agora, sexta-feira. Foi o Nando até. Sexta-feira, o Nando ouviu, e aí ele... Cara, eu ria e achava graça, mas hoje eu entendi que tu tá falando, que eu falava aquilo literal, sabe? E aí ele fez outra associação e ele achava que máxima associação, sabe? E nem não era. O Nando foi na Via Láctea e voltou. Ele viajou assim na piada e eu fiquei olhando assim, tipo, que não. E ele achava muito boa, porque aí, quando ele imaginou outra coisa. Quando ele entendeu, ele achou uma bosta. Ele viu assim, mas ela é mesmo isso. Eu, não é dele. Mas era da outra forma, como eu pensava, eu tá dizendo. Do outro jeito tava mais E eu engraçado. pensei, será que as pessoas... E porque era uma piada forte, será que as pessoas estão rindo? Achando... Qual que é essa piada? Eu gosto de piada. Qual que é essa piada? Da camisinha feminina. Que agora eu mudei ela, então eu contar ela nem vou queimar, né? Que eu falo que vem a camisinha feminina, eu mostro, vem, ela é muito boa porque vem o preservativo e uma esponjinha pra gente lavar a louça de brinde. Que vem. Pra mim, eu uso ela dentro. Eu uso ela no meu texto normal, mas eu uso junto no humor ácido. Então, quando eu... A Júlia já fez assim, ó. Quando tu tá usando no humor ácido nos negócios, te dá a impressão de que, tipo, tô falando já da mulher lavando a louça, sabe? Leva um pouco esse... Lavando a louça.
E o Nando, ele entendia que o lavar a louça era lavar. Usa já tomar banho, deixa limpinho, tá tudo certo. Porque quando eu fui Lavou, tá mudar, novo. Lavou, tá novo. eu mudei ela, não, agora eu vou começar a envergar e sujar pra lavar o pau antes. Aí ele veio assim, mas ela não tinha esse contexto já de... Eu não, mano, só... Aí, Nando, só tu mesmo. Voltamos então, mais um domingo com Nononapo, pizzaria italiana, merchan do Thiago. Pode ir falando, cara. Porra. Nos presenteou mais uma vez com 2 pizzas excelentes. Hoje não teve pastel, porque o Richard estava com evento lá no Lagoa. Lá no Lick. Na Lick. Na Lagoa. E estávamos falando com ele sexta-feira passada, ele falou que a gente pode pedir lasanha. Nos próximos programas. Nos próximos programas. Ah, mas diz pra ele mandar o pastel lá pra casa. A Gabi, a gente não conseguiu pegar o chopp, não vai conseguir pegar a lasanha e o pastel, Não, mas pô. eu, tenho que, ó, eu experimentei é perseguição. pizza, é boa, aprovada. Agora o pastel manda lá em casa que daí eu faço a propaganda de A lá. gente vai entrar num assunto daqui a pouco que a gente vai querer saber qual foi o resultado e o que ela achou de tudo que vai acontecer. Ah, isso. Saudades do que não aconteceu, Isso. saudades do que a gente Saudades não que viveu. não vivemos ainda, né? Então depois que ela vivenciar isso, ela volta pra contar como é que foi. Isso, e aí a gente vai ter pastel, lasanha e daí vai chopp, ser tá? completo. Eu prometo. Daí vai ser o pacote completo. Pastel, hein? Então, segue a Nononapo aí, galera. Dá uma Segue a força, dá uma Nononapo. força. Dá uma moral pros caras, tá ligado? Dá uma força pra nós e Dá já uma nos moral segue pra também. nós, né? Segue eles, diz que tu viu aqui. E aproveitando, seguindo essa moral pra nós, né? Tipo, se inscreve no canal aí, divulga, compartilha, comenta. Agora também no Spotify. Deixa o teu like em tudo que é lugar, cara. Não custa nada, é um clique. Segue a Gabi aqui no Instagram também, ó. Segue eu aqui também, segue o Evandro também, segue a Júlia também. E é isso aí, acompanha nós aí. Todo domingo às 18 horas Às no novo 18 vídeo. agora, vídeo novo todo domingo às 18, que faz muito mais sentido, né? Porque a gente sempre grava no domingo. E agora a gente chega um pouco mais cedo pra assistir o vídeo Pra que vai assistir lançar, o então. lançamento. Hoje estamos sem a nossa estrela móvel. O Rafa, eu acho que vai se ausentar uns episódios aí. Então a nossa estrela móvel Mas é estrela móvel, né? se Então moveu. É. vai e volta. Então voltamos, eu e o Thiago. Estávamos conversando também na sexta-feira, né? Não sei o que tu vai falar, mas com é. o Léo. Ah, e com o Léo. Acho que ele volta para gravar alguma coisa com a gente. Isso. A gente tava num assunto muito interessante sobre seres marinhos e daí eu acho que É verdade, acho que ela vai eu voltar tava como convidado, pensando, né? Eu acho que o Léo volta como convidado pra gente. Pra gente entender o que é o bacalhau. Quer ver? Tu sabia que bacalhau não é um peixe? Não. Olha aí, ó, viu? É isso aí que nós vamos falar. Então, O que no que Globo faz- o Repórter que é? de amanhã. Bacalhau é um processo de salga. De dessalga. Não, Dessalga? Dessalgar Percebe o que eu peixe. entendi bem a conversa, né? Tá prestando Mas é atenção. que dessalga e dessalgar. É um processo de salgar pausa. o peixe, desidratar e salgar o peixe. Todo mundo acha que bacalhau é um peixe, não, bacalhau... Mas ele não soube responder para nós, e daí ele vai pesquisar e responder qual que é o peixe mais tradicional que se faz bacalhau. Porque fala, bacalhau norueguês, bacalhau português. Que peixe que é aquele ali, então? A gente não sabe. Eu só tô me perguntando onde é que eu tava nessa parte, porque eu não me lembro dessa Tu tava conversa. trabalhando, Ah, eu né? tava trabalhando. Porque alguém tem que trabalhar nesse canal, né? Mas tudo bem, tá problema. Porque estávamos na sexta-feira, porque a gente também vem aqui, não é só de graça. Que A gente não vem só gravar, a gente vem beber e se divertir também. Vamos voltar pro que interessa? Vamos voltar porque Feitos interessa, merchans. então, feito os merchans. Momento atual da tua carreira, Gabi. Tá se passando por um momento muito massa, né? Não sei se... Eu não quero falar e, de repente, falar alguma coisa errada, então eu queria que tu contasse pra gente todas, porque assim, tu participou do podcast do Di Lopes, né? Dos 4 Amigos. Tu venceu uma competição que ele fez dentro do podcast, isso, né? Isso. E aí agora tu vai colher os frutos. Que o Nando participou também, né? No dia que o Nando participou, eu assisti. Eu achei muito legal, antes, rapidão assim, porque o Nando não se classificou, mas eu achei muito legal que o feedback que o Di deu pra ele. Porque, tipo, cara, tu foi muito bem, porque eu não sei se tu tem 1 minuto e daí tu ganha mais um caso tu Se as corra bem. plaquinhas se É. levantarem. E daí, nesse 1 minuto, tipo, ele não ganhou. Só que daí ele começou a conversar e o pessoal, tipo, se interessou. Depois dele não estar mais... Quando não tava valendo, ele foi bem. já não tava mais valendo. E daí o Di deu uma oportunidade. Tá, então
faz um texto. E daí ele fez o texto e tal, e daí o Di perguntou, cara, esse que tu apresentou pra nós, tu fez quando? É um texto que tu faz recorrente? Ele disse, não, eu fiz essa madrugada só pra apresentar aqui. E daí o Di Lopes falou assim, cara, por que tu fez isso, né? Tipo, esse texto que tu apresentou, essa última piada que tu apresentou, que foi a do gato que ele conta aqui. Tipo, cara, se tu tivesse feito essa, tu tinha ganho a gente, assim, tipo... Se tu tá com uma coisa pronta, não inventa coisa nova, entendeu? Tipo, não inventa no sentido, não é não criar um texto novo, mas momento... tipo, cara, tu tá pronto com uma coisa legal, apresenta aquilo que tu tá batendo, entendeu? E, menos cara, demais. tem comediantes que ficam aí batendo 1 ano com o mesmo texto, tipo, uma apresentação, uma coisa assim. Se tá funcionando, pô, legal. Mas eu achei massa, tipo, essas dicas, assim, que ele passa pra quem tá ali, né? Tanto pra quem ganha, mas eu acho que pra quem perde ou pra quem é desclassificado, esse feedback é muito importante, né? Tu ouve alguém que sabe do que tá falando. Exatamente. E tipo... Mesmo que tu não é legal, mas tu tem um feedback de alguém que sabe daquilo ali. E é legal, assim, porque, tipo, quando ele fez a piada do gato, tipo, o Di Lopes riu, tipo, espontâneo, assim, tipo... Riu de verdade. Foi uma risada de verdade, assim, sabe? Porque eles têm um humor muito similar, né? Muito próximo, assim. E quando o Nando entrou com o texto dele do 1 minuto, a primeira coisa que... Isso me marcou bastante. Ele tentou dar uma queimada no Di. Tipo, pois é... Esse queixo aí. Não, foi tipo, a gente trabalha com comédia, nem sabia que o Di Lopes era comediante, sabe? Alguma coisa assim, tipo... E daí o Di falou assim, cara, a gente não tem problema nenhum em ser queimado, em virem falar mal da gente. Só que assim, a gente escuta todo tipo de coisa. Todo mundo quer queimar a gente. Se tu vai queimar, cara, tu tem que chegar e queimar bonito, assim, tipo... Não é qualquer coisa que vai tirar a risada da gente, sabe? Todo esse feedback de um cara que é estourado, que tem canal, que ganha grana, pra quem tá começando, tipo, ele não precisava disso, né? Ele podia só dizer que o Nando não passou entendeu? E tipo, cara, nesse dia ele perdeu muito mais tempo conversando com o Nando depois no final do que com todos os outros, até com quem ganhou. Tipo, ele conversou mais com o Nando do que com... Tipo, isso eu achei muito massa. Nossa. Ele faz, quando ele via assim que alguns se perderam por algum motivo, ele queria, Sim. não, o que aconteceu? E já aproveitava para ajudar, né? A gente tem que preparar um texto de 2 minutos, aí no primeiro minuto eles levantam a plaquinha, então é só eles que decidem quem ia passar. No meu tava o Márcio Donato, a Renata Said, aí o Di Lopes, e eu não tô lembrando se foi eu acho que era o Luciano Guima e o outro que não foi. Aí eu fiquei agora quem é que um deles, porque daí trocou pelo Márcio Donato. Porque agora normalmente são 4, né? Daí no outro, daí o Márcio não tava, daí estavam todos. Mas eles que vão dar esse feedback de 1 minuto. Então esse primeiro minuto tu tem que tipo ser muito como se fosse assim, eu tô profissional do negócio, sabe? Tá, eu sei que eu tipo muito... Eu deixei o meu primeiro minuto as piadas que eu mais fiz. Uma coisa que eu lembro pra eu botar assim que eu sabia elas. Uma coisa que eu lembro que ele falou assim, cara, tu tem 1 minuto só. Tu tem que arrancar uma risada da gente antes dos 15 segundos. Tu já tem que arrancar fazendo a gente rir, entendeu? Se tu, tipo, deu 15 segundos, porra, 1/4 de minuto, né? Tipo, deu 15 segundos, tu não tirou nenhuma risada, deu 30 segundos, tu não tirou nenhuma risada, cara, aumenta esse tempo e faz proporcional para 1 hora. Tu fez 15 minutos sem ninguém dar uma risada. Não faz sentido, entendeu? Então... o texto que eu fiz ali em 2 minutos, apresentando, eu faço em uns 4. Eu tirei todo... Aí cada um eu fiz um tema, que daí eu fiz a primeira, daí tá classificado e depois tem a final. Daí no primeiro, professora de matemática. Porque daí eu também tinha certeza, a gente tem esse medo de, tipo, tu escreve uma piada, tu não sabe se alguém já fez ou não. Sim. Mas as de matemática são piadas que eu, tipo, tenho certeza que a chance de outra professora de matemática tá fazendo stand-up, tipo, vai ser muito pouco. Então eu vou botar também essas que elas vão ser muito diferentes para eles. Matemática diferente. Daí eu botei só professora, não precisava ficar falando
não tinha o tempo perdido de tava na sala, ou tava, era piada, pá. E só as boas, E daí né? foi Tipo, isso que só fez, as que tu sabe que o pessoal o que ri fez no eu show. passar assim foi isso, foi eu ter pego um tema, queimei assim um texto de 5 minutos praticamente, porque eu tirei elas de contexto e só joguei tudo junto, assim. Aí ficou, sabe, piada, parecendo que elas estavam bem fechadinho, assim, porque falava só sobre uma coisa, né? E daí tu passou pro segundo minuto. Aí passei pro segundo. Aí no segundo eu fui um pouco pro ácido, assim. Eu peguei as que eu faço de humor ácido que eu posso, não que as outras eu não posso falar. Tem umas que a gente pensa assim, não vou ficar falando gravado ou não, porque alguém pode não gostar, né? Mas peguei as mais leves, daí eu fiz elas no... Tá, mas aí explica pra gente então, tu participou desse concurso que avalia a chance de você abrir um show do Di Lopes, né? Abri o show do Di Lopes. Então tu ganhou e tu vai abrir um show do Di Lopes. Abri o show do Di Lopes. Quando, em onde? São Paulo. São Paulo. Dia 26. Agora? Dia 26 agora. Daí no Teatro Renaissance. Nossa. Aí, daí ele ainda lá... Que é o Maracanã. Aí ele mas tu vai ter que esperar o Di Lopes ir pra Floripa ou tu tem como vir? Eu vou. Não tem problema. Tipo, tu quer ir, sabe? Eles não pagam a tua estadia, a tua passagem, tipo, tu vai por conta. Ele tinha assim vai ter um prêmio, não vai, Open ganha, Open não ganha, e aí eu não vou perguntar, não vou pedir. Eu também acho que tinha tem como pagar, eu não. Tem que dar. Vou ir, se quiser pagar depois, dar o prêmio em dinheiro depois, aí eu reembolso o gasto. Sim. Tu tens o WhatsApp do Di? Opa, não. Já vamos ligar pra ele. Mas ele me segue no Instagram. Moral. Irado. Mas eu consegui outros WhatsApps aí de... Aí, ó. Então vai ser muito legal pra tua carreira, né, cara? Vai ser, tipo, tu acha que vai ser o teu maior passo até agora, acho que vai ser esse, né? Há muitas, e é em muitas coisas, assim. Uma porque eu ganhei, que eu aprendi a mexer nas minhas próprias piadas. Se eu precisar mudar elas, eu vi, cara, tu tem um monte de piada, tu tá acostumado, tu pode remanejar um monte, assim. Isso, assim, eu acho que pensando, assim, pra carreira, né, como preciso escrever, aquela coisa eu aprendi pra sempre. Em um ano eu não tinha me dado conta disso. Era uma piada feita e eu praticamente fazia elas iguais, e ali não. Ali eu trabalhei, nossa, eu revisei caderno. Foram 4 folhas escritas até eu chegar a cada apresentação de 2 minutos. Eu reescrevendo, eu botando as piadas e tudo pra fechar 2 minutos. Que e aí massa. eu ganhei esse time, essa coisa que eu não tinha, sabe? Porque eu fui obrigada a fazer. E aí isso, assim, pra mim, eu fico, cara, melhor coisa, assim, né? Cara, eu aprendi a fazer um troço que eu tenho que fazer pro resto da vida. E eu nunca apresentei num teatro tão grande, Claro, né? imagina, vai estar lotado, né, cara? E vai ser só tu e o Di, tu vai abrir o Di vai fazer e deu? Vai ter mais coisa? Não, é o Era o que eu ia Murilo, perguntar agora. o Murilo e o Luciano sempre fazem, o Luciano mais, não, o Murilo. Acho Qual que Murilo Couto, Moraes. né? Ah, tá, não. Que é Já. que é ele que é o que sempre, eu acho que ele que não tava no primeiro dia. Ele que sempre faz a abertura do show do Di Lopes, assim, mais em São Paulo. E o Luciano Guima faz do Di, da Bruna Luiz, assim, eu o Guima vejo eu tô ligado eles nos shows assim. Mas vai ter mais os alguém que dois. ganhou também? Não, só teve eu até Só agora. Ô, segue a Gabi no Instagram aí, pô. Na moral, dá moral pra ela. Aí vai ter os dois, que era o pessoal do podcast, né? Luciano Guima, o Murilo, e daí aí eu, nessa parte. E a gente tava conversando ali na hora que a gente tava comendo em off também, tu vai fazer uma outra apresentação em São Paulo, daí também em outro clube famoso, né? Daí eles chamaram daí pra fazer no Clube do Minhoca, Que massa. com a Bruna Luiz. Que do caralho, velho. Estamos aí, com uma estrela aqui, tá Vai maluco. Pô, é uma coisa, eu não tinha até o momento, até quando eu ganhei, porque esse da Bruna Luiz e do Clube do Minhoca não fazia parte do... Não, Surgiu nem depois. sabia qual era o teatro também que eu ia abrir do Di, porque podia ser no comedy, ele faz direto nos Ah, comedies. mas Renascença é, porra. Pô, daí quando ele falou assim, tu pode vir dia 23 e 26, que é um sábado, daí perfeito, né? 26 no Renascença, eu posso. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, quantos lugares são lá, eu nunca fiz. E o do Minhoca teatro. vai ser na mesma data, assim, parecidos? Aí, Vai aproveitar a Minhoca, mensagia? dia 23, eu vou dia 23 pra lá. Daí eu faço da Bruna, daí eu vou ficar de 23, Claro, 24, claro. 25, 26. Se ambientando. E daí já vai fazer no Aí eu já vou network, tentar vai ir tentar nos conhecer o outros, pessoal. conhecer o pessoal, né? Que massa, cara. Que experiência foda que vai ser. Eu, até o momento, eu não pensava assim que eu ia
sabe, tá ali com eles, assim. A Bruna Luiz, eu assisti o show dela agora aqui, sabe? E aí, de repente, tu pensa, cara, eu vou participar do Juntas lá. Então, meu Deus, é uma Tu coisa... vai voltar aqui pra contar pra gente depois como é que foi? Vou voltar. Não vai cobrar cachê mais alto. Tudo. Eu prometo o chopp, eu prometo. Eu Prometo o chopp. ia falar, ela vai cobrar o pastel O pastel chopp e a lasanha, né? Não, voltar daí eu Que conto. massa. Como é que tá a tua expectativa, assim, de tá no hype? Tô, mas eu fico nervosa com o pensar Cara, eu vou estar apresentando com os caras, assim, eu confio no meu texto, mas eu confio no meu texto, não sei se apresentando junto com o Di Lopes. É que o bom é que, tipo... O bom é que eu vou antes dele, esse é o ponto. Isso, porque eu ia falar, tipo, o problema é tu ir depois, entendeu? O bom é que eu vou antes dele. Que massa. Imagina, Mas, tipo, e o cara aí- se apresenta, ela entra depois, o pessoal já começa a levantar embora, assim, tipo... E o dia da Bruna Luiz, eu não sei todo mundo que vai estar, mas eu sei que vai estar a Bruna Luiz e a Renata Said. Eu vi que na agenda da Renata também tava lá, né? Renata Said, a Bruna Luiz, eu vi que... E aí As meninas superpoderosas. tu fica... E tem a questão do lugar. Quando eu vou apresentar aqui, normalmente eu conheço o lugar antes de me apresentar. Lá tu não vai ter a oportunidade. Lá não, Sim. lá vai ser, eu vou chegar dia 23, cheguei, vou me arrumar, vou pra lá, e aí é aquela coisa, é Clube do Minhoca, é a Bruna Luiz, Vai conhecer já te todo dá mundo e mais. sabe, tipo, Tu vai levar alguém contigo ou tu vai sozinha? Vou sozinha. Vai sozinha? aí minha irmã mora em Sorocaba, aí ela tá pensando em ir Sim, ficar uns Claro. dias lá junto. Até porque, cara, isso aí tem que achar alguém que vai filmar pra ti, pra fazer. ter um conteúdo, No né? Minhoca, eu acho que eles Ele- filmam, porque eles os filmam vídeos são porque bem sai- padrão tá. Sim, quando o dá pra pessoal ver que a publica. câmerazinha é assim pra mesmo, o enquadramento é Daí assim pra eu- mesmo. Vão te vender o vídeo depois, né? Você quer comprar o seu vídeo disso, sabe? Tu queria quando sai na montanha russa, né? Quer comprar a sua foto? Eu tava tentando lembrar quem que é o dono do Clube do É o Minhoca. Patrick Maia. O Patrick Maia. E aí ele vai ter, tu aparecer, né? As pessoas, os mesmos que tu vai lá e vai conhecer. Sim. Quando vem pra cá, tu já pode ir direto, Com né? certeza. Posso abrir teu show? Pô, mas é que é uma coisa que vai Ou muito daqui a além. pouco surge até o próprio convite. Ah, eu vou estar em Floripa, não quer abrir o show? Então, cara, é que é uma coisa que vai muito além só do abrir um show pro Di Lopes ou fazer um show com a Bruna Luiz. É uma parada, network de conhecer. é uma possibilidade de portas que podem se abrir ali, que, cara, querendo ou não, é a oportunidade. Sabe? É aquele clichê de jogador de futebol, né? O cara sai da base, daí ele fala, pô, não, precisa aproveitar a oportunidade de agarrar a chance. Aquele porque... dia que eles vão jogar e vai ter um olheiro, É, sabe? então, vai ser tipo Aquele isso dia pra vai ele. estar o pessoal te olhando. Vai ser tipo isso. Então, tipo, eu acho que eu tô certo em falar que vai ser a grande chance da tua carreira como humorista até agora, né? E é reconhecimento, né? Claro. E até próprio, assim, de confiança, sabe? Porque tu fica toda hora com aquele... Cara, será que eu tô fazendo isso certo ou não? E às vezes tu tá naquele ambiente, tu vê... Tá, eu vou chegar aqui, sabe? Não, eu tô indo pra chegar ali onde tá. Aqui... Eu vou dizer que eu conheço o pessoal que apresenta aqui, são muito bons também, sabe? Mas a gente tá acostumado a apresentar aqui. Será que a gente saindo daqui, a gente vai ter esse Sim. conforto igual? Será que nos difícil. deparando com outro, a gente... De repente é um público totalmente Porque diferente, quando né, a cara? gente abre show aqui, é uma responsabilidade. Aqui, assim, no comedy, que eu já apresentei várias vezes. Né? E já fiz várias apresentações ali de open, de coisa... Quando foi, que até chama o Marcito Castro, né, que eu dava aula com dele, tá, faz a abertura do meu show. Meu coração nunca pulsou, eu nunca fiquei tão nervosa pela responsabilidade que tu tá no show da outra pessoa. Então, é uma pegada diferente, assim, sabe? E daí eu sabendo que mesmo assim, não, Marcito me conhece, sabe que eu tô começando. E aí agora eu vou ter essa lá, já com outras pessoas. Aí eu fico pensando assim, cara, é aquele Sim. nervosismo que é muito diferente. Cara, imagina, eu não consigo ter uma Mas responsa. é um negócio que te dá, assim, tipo, junto, sabe? Te dá aquele gás, tipo, cara... Adrenalina, né? É adrenalina, velho. Né? E é bom quando passa. As pessoas falam, mas o que é tão bom apresentar esse stand-up? Não fica nervosa, fique. Quanto mais nervosa eu fico antes, a sensação depois é melhor. É tipo aquela sensação, tu leva um susto, sabe aquele relaxamento depois, que é muito bom? Tu sai do palco e deu certo, assim, tu sai, tipo, cara, Arrancou o primeiro aplauso. Desce sim uma adrenalina que é maravilhosa. Assim, Que por massa. isso que vicia, aquilo ali vicia. Que assim. massa.
a gente tava falando que abriu o Marcito Castro. Eu acho que ele lá do sul atualmente é quem tá mais. Acho que o Gil. Mais O na Gil, frente. o Acho que o Gil, tá- Lisboa, acho que sim. Porque assim, o Thiago Ventura segue o Marcito, né? Mas não segue o Gil. Ah, bom, aí se fosse basear por quem coisa de segue quem, pô. fofoca. Então aqui é H porque o Di segue H, né? É mais estourado. Pô, aí Parece que é o sarrafo. Eu fico às vezes quando falarem. Gossip do dia. Ah, não sei quem lá famoso deixou de seguir alguém. Cara, quem que olhou isso? É o Evandro é o por trás do choquei, tá ligado? Marcito Castro é seguido por Thiago Ventura. Será que vocês chipam? Mas é que o Marcito abre bastante show dos 4 amigos lá, né? Eu não sei se o Gil. Porque às vezes tem os que não. Que tipo, tu faz amizade. Igual, às vezes eu vou lá, faço amizade, aí o Di Lopes vem e começa, Sim. de repente, abrir o show dele aqui. Não que não tenha outra. Mas Claro. aí tu vai ver por essa questão, Não, né? se Eu for sei que lá o assim, Marcito sempre faz. Não, mas se for assim, por esse negócio de proximidade, então quem é o gaúcho mais estourado, então é o Luca Mendes, que tá no Jokes. Mas daí já é outro A Xanda tipo... Dias é a gaúcha mais. É, estourada, não, né? mas eu digo da cena de lá. Porque Não, a gaúcha mais estourada é tu. Agora sou eu. Porque o Lucas já mora em São Paulo, né? Tipo, Não, já sim, não eu é entendi mais o que da dizer, mas cena tipo- porto-alegrense. é. Mas foi engraçado quando tu lá, velho, porque o Thiago Ventura segue ele. E daí, tá ligado? Cara, mas, tipo, Cara, tu me segue no Instagram, eu sou o cara mais feliz do mundo. mas eu não sou famoso, entendeu? Ah, é sim, cara. Tu trabalha na TV, cara. É que eu tô cuidando, e daí tem esse, acho que, negócio do quando tu começa a usar o teu Instagram mais comercial, né, que é o caso deles, tu começa a seguir o nicho que tu quer ver, né, que tu Sim. precisa tá olhando e precisa estar atualizado. Então, entre os famosos, isso é mais importante. Claro, às claro. vezes. Não, eu acabei de me lembrar, então, que eu sou muito importante, porque a Gabi me segue no Instagram. Viu só? Eu sou muito importante. Cara, é que pensa Mas a assim... primeira vez que o Di Lopes viu meus stories, cara, ele tá vendo meus stories. Ele tá me notando, tá ligado? Ele tá me Ele notando. já compartilhou o story meu. Viu só? Cara, que massa. Cara, é que massa. isso é muito massa. Pensa que... Eu não sigo de Lopes. Desculpa. Pensa que eu não... Dá uma olhada aí, eu não tô com o meu telefone aqui. Quantos seguidores o Thiago Ventura tá? Acho que é 7 ou 8 milhões, algo assim. E quantas pessoas ele segue? Vamos ver. Eles seguem poucas É. pra poder isso que é filtrar legal, entendeu? as pessoas, né? Thiago Ventura tem 7,7 milhões de seguidores, ele segue 1.835 pessoas. Imagina. E eu E não aí sou. ali os que eles seguem é tudo. Agora eu vou ser obrigado a fazer a mesma coisa que o Di Lopes, né? Pra ver em qual nicho tu tá ali. Audi tem ali 1 milhão. O dele é 2I e H, né? Não, É, um de- I e 2 H. Tá. Vamos ver se eu acho aqui. Contas de Lopes, achei. Verificado. Tu é seguido por um verificado. O de tem. 2? Que é outro. Não, 3 na verdade. Ai, meu Deus! Mas- Uau! O Luciano do BBB, que é daqui de Floripa, Sei, ele sei. já foi assistir show, ele gosta de comédia, ele também daí começou a me seguir. Aham. Mas ele fez uma época umas comediazinhas também, né? Uns sketch. Ele faz, né, Faz. as sketches. E ele gosta de stand-up. Daí, ó, o Luciano do BBB me segue, o Di Lopes e o Fernando Rez, ele não é muito conhecido aqui, mas ele fazia aquelas corridas de... Internacional, não é Fórmula 1, aquelas tipo 24 horas de... O Evandro deve saber, eu Corrida não- de enduro E e tal. aí, quando eu fazia engenharia, eu segui ele, daí eu comentava os negócios, ele começou a me seguir. Ele tem 1 milhão, assim, também. Ó. seguidores. E daí eu falo, assim, já são 3, eu já tô quase tendo a minha verificação. Mas eu acho que por ser seguido por verificados, eu acho que eu tô na frente, eu tenho uma galerinha. Aí, ó, já Quer falar os teus? Fala aí, ó. Não, daí eu tenho que pegar pra ver, mas tem... Ah, desculpa aí, né? A lista começa com... Eu esqueci o nome dela. Kardashian, você quer Kardashian, Justin Bieber. Não, Di Lopes, ó, 963 mil seguidores. E ele segue só 828 pessoas. Uma delas é Gabi Vergara. Top. Cara, Claro. e isso é muito massa, porque, tipo, é um reconhecimento. Tu vê que ele não segue qualquer pessoa, ele não sai seguindo qualquer um, entendeu? Não, e eu achei muito legal, porque a gente faz uma imagem ali do Di Lopes de não tá nem aí pra ninguém. Sim. Mas, pô, a guria ganhou, ele foi lá no meu Instagram, tipo, vou seguir, sabe? Ali ele já me deu um apoio, porque daí às vezes quando tu... Se Ele tu tá dando entra, um se tu selo de segue aprovação, ele, né? se tu segue ele, entra no meu, aparece lá Di Lopes, Sim, segue essa conta. Sim, sim. E aí, isso é o legal, né? Daí tu cara, ele foi lá e
E sim que eu não precisava, né? Eu não ia. Sim. Mas fiquei bem impressionada, assim, quando eu vi. Ah, que aqui aparece seguido por também, não aparece quem ele tem. segue. Não. Mas enfim, ela tá lá, é só procurar que a Gabi tá lá. Que massa. Ah, não, mas isso, putz. E um dia eu conheci, eu gosto muito do Afonso, né? Daí eu fui assistir Os Quatro Amigos aqui. Aí eu fui assistir por causa do Afonso. E aí eu tu que tava lá pedindo pros outros sair logo e tal. Eu era tipo aquela guria que vai e fica, sai, outros. Não, mas fui assim mais, quero ver o Afonso. Padilha e tal. E aí eu não... Tipo, eu conhecia os quatro, mas nunca tinha parado pra assistir como é que era. E aí quando eu assisti, cara, esse cara é muito bom. Isso foi agora, sabe? Meu Deus. Aí eu comecei a seguir ele. Mas tu não conheceu ele pessoalmente ainda? Não. E aí eu seguindo ele falou, imagina, eu segui ele no meio do ano, isso foi. E aí, 3 meses depois, ele coloca a publicação do Limite do Humor. Sim. Devendo. Eu fico pensando, imagina só se eu não tivesse ido no show ou não tivesse dado importância pra ele. Sabe, um monte de coisa, assim, às vezes, que... Tipo, tu não E tu percebeu alguma movimentação nas tuas redes sociais por causa disso, assim? Ou tu acha que ainda não teve muito boom, muito movimento? Naquela semana, na semana depois, aconteceu que eu botava nos stories que eu ganhei e muita gente curtia os stories. Então, quando tu coloca essas coisas... E aí, meus stories impulsionou um monte. Então, essas coisas, assim, eu vi que aconteciam bastante, assim. E aí, por participar do programa, aí eu acabei conhecendo um monte de comediante de lá que eu não tinha contato. E aí a gente tem um grupo do Limite do Humor e a gente fez um grupo off, que é só pra gente conversar. E aí tu acaba conhecendo, daí tu começa a seguir eles e aí tu vai criando uma... Porque eu vejo que pro stand-up, a rede social ela é muito importante, né, cara? E não só o Instagram, assim, mas o canal do YouTube, porque eu acho que o grande público... por exemplo, o Thiago Ventura com os 7,7 milhões de seguidores dele, eu tenho certeza que mais da metade, até muito mais da metade, nunca foi num show dele. E conhece ele pelos vídeos no YouTube, pelos Reels, pelos TikTok da vida. Então, assim, eu acho que pro comediante, pra pessoa que quer crescer na comédia, essas mídias mais rápidas e que chegam em todo mundo, e a galera, quem não gosta de assistir um vídeo de humor? Sim. A gente tava comendo que eu tava mostrando um vídeo de stand-up no Zoguria de Curitiba, acho que ela era. Era no Curitiba. Então, assim, que chegou aqui, foi engraçado, então passa pra um, passa pro outro, passa pro outro. Então, pro humorista, cara, é imprescindível. Essa semana mesmo eu tava te mandando... o Evandro encheu minha caixa do Marcito ali. Da quinta série. Cara, aquele texto dele é muito bom. Olha pra onde comi. O difícil olha pra onde comi rapidinho. Olha pra onde comi, cara. Começar a ter os vídeos ali, tipo, a produção desses caras é muito grande, né? Muito rápido. Sim. E apresentam bastante, então eles têm como produzir um monte. E a gente no início não consegue ter esse... Não tem como, assim, tanto assim, hoje aqui eu contei um monte de piadas, mas eu contei elas fora de contexto. Mas já contei, um monte de gente vai ouvir, sabe? Aí vai no show, vai ouvir. Elas são as mesmas, no início é isso. Eles ficam contando uma um ano e depois... Sai os vídeos. Então, assim, Que é pra ser inédito no show, né? Lógico. É outra coisa que a gente não consegue fazer. Sim. Mas, eu posto, eu falo, porque senão não tem como também... Tem gente que no início não posta, né? E como tá no início também, até pra ajudar a te alavancar mesmo, porque senão, tem que divulgar o teu trabalho, né? Mas ainda é uma coisa que tem na maioria dos clubes, acho que em todos tem, que tipo, não tirei foto, ou tira foto, mas não filma. Só que sempre tem, né? Sempre tem o pessoalzinho, o pessoal falando. E eles fazem muita piada com isso também. Eu acho que esse pessoal que solta os conteúdos, né, mais rápido, eu imagino que deve ter uma equipe só pra isso, né? Sim. Pra uma equipe lá só gravando show, depois o cara faz o corte daquela piada, edita, joga no YouTube, joga no Reels, joga Os Quatro Amigos mesmo, tem a produtora no final ali que aparece. Sim. Sim, já nem é. Tem que eu vou arrumar lá, eu boto no negocinho. Edita, corta. Consegue os ingressos pra nós que nós vamos lá fazer cobrir o teu. Nós vamos fazer um podcast do teu show. A gente tá bom em cobrir evento agora. Então. Tu sabe que eu tinha um outro canal em Porto Alegre
que era mais ou menos o que a gente faz aqui. Não era nem podcast, né? Tipo, não falava que era podcast, era meio talk show. Que era só voltado pro nicho de música eletrônica. Então, eu entrevistava DJs de música eletrônica e eu peguei a ideia do canal do Di, que o Di fazia aqueles vídeos Barba, lá cabelo, bigode, né? Barba, cabelo, piada. bigode. E daí eu comecei a fazer exatamente isso. Tipo, a gente gravava em uma barbearia de um amigo nosso, o Guto. E daí o DJ ia lá, cortava o cabelo, fazia a barba, fazia negócio, enquanto a gente conversava. Porque eu achava demais era massa o Di, tinha um negócio desse. aqueles vídeos dele lá. Eu acho que ele não tá fazendo tanto, né? Não, Acho que já acabou, assim, acho que já parou. Mas Teve bastante. teve umas quantas temporadas. Agora ele só quer saber de gravar com o advogado Paloma. Mas teve um dele com o Igor, né? Que ficou muito. Foi na barbearia que o Igor. Sim, Porque ele fala que vai ser pai, né? E aí ele fala, eu quero muito, não sei o quê, que agora você vai sofrer demais. E virou aquele áudio muito conhecido, né? Sim. Um monte de áudio que eu ouço do Igor é dali, e os do Processo, que é do Di Lopes. O do Processo também tem vários áudios que viralizaram. Eu não consigo falar o nome do Igor, eu começo a lembrar e, pô, eu não consigo. É muito bom, cara. É virulês? Aquele bicho é muito bom. Juro. Aquele canal que é uma outra coisa de comédia que tá bombando muito, o canal Coisa do Nossa? Guaraná Tarde, Coisa Nossa. Tipo, nossa, aquele canal é demais. E teve muita gente que estourou ali, né? Tipo, alavancou a carreira, né? Tipo, não sei se tu acompanha, mas tipo, o Defante, Vai desses... Tá o Igor, tá o Canela. Tipo, nossa, o Canela é engraçadíssimo. Só que eu acho que ele não faz stand-up. Não. Mas o Ele Canela é gamer. engraçadíssimo. Ele é um Ele é muito gamer. Minha mãe engraçado. também é gamer. Tua mãe? Candy Crush. Ela tá na fase, sei lá, 7.000. Pô. Caralho, eu não consigo parar da Gamer do 160. Candy Crush de verdade. Puta que pariu. A mãe dela vai vender a conta do Candy Crush por 7 mil reais. Cara, eu fico apavorada, assim, porque eu lembro que tinha uma época que as fases Candy Crush até 5.000, assim. Cara, eu tô na 160 tipo, há 10 anos, tá ligado? Tudo que eu peço pra minha mãe que É bizarro, velho. Quando começa a ver aqueles brigadeirinhos na tela, eu não sei o que fazer, porque que porra é essa? E ela seguiu, né? É anos que ela joga aquilo lá. Caralho, tá maluco, é muita vontade. Mas até, inclusive, a Bruna Luiz, ela estourou pelo YouTube, né? A maioria eles estouram em outras coisas e levam esse público pro stand-up. A gente pensa isso, eu penso isso. Hoje, assim, tipo, eu preciso... Claro, é que daí, como ainda não tem o jeito, tô ainda... Mas precisa fazer ou um canal no YouTube ou alguma coisa pra É importante. chamar junto. É importante pedir pra tua irmã que vai te acompanhar agora lá em São Paulo pra ela fazer bastante vídeo, fazer uns conteúdos. Não, já vou fazer um destaque. Primeira turma em São Paulo. Tu sabe que já dizia o meu antigo chefe, né? Se nós não gava, Zé cagava, né? Tu sabe onde é que ela vai estar daqui a 2 anos? E eu falo 2 anos porque o processo é longo, né? Morando em São Paulo... Isso aí vai ser em 1 ano. 2 anos, velho. Aqui, ó, especial de comédia Netflix. Óbvio. Final do ano. Segunda mulher com especial de comédia Vai brasileira, né? Primeiro é a Mel Maher, né? A Bruna? Então são 2, a Mel também tem. Ela entrou agora? A Mel tem um que é a Mel, o Thiago Ventura e o Padilha. Junto não, mas daí não é só não dela. Exclusivo, não é só dela. Eu acho que porque eu acho que o Di também tem com participação, né? E ele brinca que ele não O Rodrigo Marques tem. O Rodrigo Marques tem, Rodrigo agora Marques não. tem, né? tem. O Whindersson, óbvio. Eu acho que o Márcio Donato Márcio Donato tem na Globoplay, na Globo. Eu também tenho. que é... Eu assisti esses dias o dele na Globoplay. É. Bom, esses aí a gente assisto pra... A gente fica assistindo, né? Consumir Tirar comédia, ideias. consumir comédia, consumir. Sim. Às vezes sabe que estado de espírito, eu amo filme dramático estilo Oscar. Paradão, assim. Só que não tem como eu assistir um filme desse antes de ir apresentar. Pois é. Sim, baixo Porque tu- hype. Então, às vezes, assim, vou ter uma apresentação. Cara, eu imaginei uma parada muito idiota agora. Eu e a Gabi, depois de um filme de drama, assim, cheguei e falou assim: porque a camisinha é feminina a gente usa e lava a louça. Tá ligado? Bem triste. Aí começa a chorar. Usa e vai lavar a louça. Aí as piadas de humor ácido conto já escorrem lágrimas. Não dá. Aí, às vezes,
assisto um especial um dia antes de apresentar, assim, antes de dormir, eu assisto um deles. Esses tempos eu fui apresentar, eu fui fazer umas piadas de humor ácido, foi quando eu assisti o do Léo Lins. Pra turma, sei lá, tá no espírito daquilo ali lógico, que tá... lógico. E de repente vem alguma coisa que tu não tinha pensado ainda, tu escuta, daí tu usa como referência e tal. Isso me lembrou um ponto importante pra gente entrar também, de conversar. Que é a questão de copiar piada, tá ligado? Plágio de piada. Porque, tipo, às vezes tu faz, como tu falou ali anteriormente, às vezes tu escreve uma piada e tu não sabe se outra pessoa já escreveu ou não, mas tipo, tu escreve por ti. Mas de repente outra já tem. Como é que tu acha, como é que funciona isso, assim, já aconteceu contigo alguma coisa assim? Não, comigo não, mas já teve pessoas, é que as minhas são muito específicas ainda, daí realmente tipo, é um pouco mais difícil, né? Mas vamos supor que esses dias aconteceu do guri, o Léo Lins postou e ele fazia piada. E eu esquece tua piada. Sim. Porque, tipo, o Léo Lins postou, já. fica com o crédito de que eu escrevi. Só que se ele chegou ao ponto de postar, ele tá fazendo isso há um ano já. É verdade. Tipo, eles não podem, tu entendeu? Sim, então sim. a piada foi dele. Ele acabou a turnê pra poder Então, postar. quando tu vê, se eu faço se acontecer, eu fiz uma piada e eu ver que algum, tipo, os famosos, assim, postaram, como eu sei que eles não postam piada, só se é momentânea, né, de notícia, eu vou esquecer a minha, porque provavelmente eu escrevi depois. Mas tem, né, se tu pensar... Eu tenho um monte de piada roubada que por aí. Monte, tá louco? Esses dias um guri foi apresentar a primeira vez, ele fez piada e contexto assim que não era um bem dele. Foi a primeira vez. Tipo, ganha a tua apresentação, tipo, aprende a apresentar, beleza? Agora tu não vai querer vender um show com piada que não é tua, né? E aí ou tu querer ir fazer, tipo, concurso do Di Lopes, teve um cara que foi desclassificado porque o Di disse que já tinha ouvido. Mas isso no próprio dia do Nando lá teve o cara. E ele falou assim, cara, se tu vai botar uma piada que não é tua, não dá tanta ênfase pra ela. Porque a piada não é tua, entendeu? Só faz ela ali no meio. Ou dá referência. Sim. A gente usa, ou até essas Tipo, piadas... como fulano falou, assim? Ah, porque tal pessoa fala isso, mas eu acho isso. Aí tu faz uma piada, mas tu tá fazendo em cima da piada da pessoa. Ou essas o que é. Essas piadas que falam de salão, que não tem dono, né? Não é de... tu pode usar, mas não usa ela pra contar a piada. Usa, às vezes, tu tá contando uma história, e alguém me contou o que é, e aí tu faz uma piada em cima. Até porque se o cara tá no show de comédia fazendo uma piada de que eu quero, ninguém bate palma, né? Aí é... Mas assim, tem. Tipo, não Ou exatamente faz uma assim. piada de pontinho. Hoje toque-toque. Mas no meio do texto dá pra fazer. No meio do texto ela pega, assim, porque alguém veio me contar, alguém não sei o quê. Tipo, igual esse dia eu estava pensando em escrever um texto das piadas que meus alunos me contam em sala de Puta, deve ter ouvido cada coisa já. Assim, ó, eu já ouvi muita piada boa e eu já vi que tem aluno meu que sabe contar. Isso é importante. Sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, ele sabe contar bem. E aí tu vê, e aí tem as boas, só que daí às vezes tem uns que eles vêm assim do nada, senhora, eu ouvi uma piada nova, e daí ele vem contar que eu ouvia lá no quinto ano quando eu tava, sabe? Não, tem muito. Aí tu pode roubar a piada dos teus alunos, porque não vai dar nada. Mas daí fazendo o texto dizendo piadas dos meus alunos. Né? Daí como dizem meus alunos. Sim. O Jackson Henrique, da 8ª série, falou que... O Jackson, de 12 anos, piada caminhada. Mas às vezes eu não sei se eles tava dando aula de trigonometria, falei um negócio e o guri falou outro, e às vezes eu não sei, que é esses trocadilhos, né? Será que inventou? Ou será Porque que já muita gente, Trocadilho é muito bom. muita gente vem me falar assim, tem uma piada boa, conta no teu show. E aí tu tem que explicar, tipo, no stand-up a gente tem que escrever. É uma que tu inventou e tu quer me dar, eu posso pegar. Sim. Mas se não foi tu, daí, tipo, não, a gente pega, às vezes, um do outro no sentido, tô fazendo uma piada. Fiz, não ficou tão boa, vem alguém e diz, bota tal coisa. A gente tá gravando aqui há mais ou menos 1h30, a gente tem várias referências, né? Usa se tu quiser. E daí depois eu já começo. Mas isso é uma coisa legal, tem muitos roteiristas de humor, né? Tipo, o próprio Afonso Padilha era roteirista de humor do Porta dos Fundos, né? Então, assim, tipo, tu cria piada pros outros. É igual compositor de música. Tem o cara que compõe, tipo, o Peninha. Eu já vi entrevistas dele falando, tipo, cara, eu compus a música pensando
na Marisa Monte cantar. Tipo, É que nem o fiz- show. Tu fez pra pessoa. Tu pode fazer aquela piada, tipo, a piada é muito boa, mas não é do teu estilo. Daí tu passa, cara, eu fiz essa piada e tal. Eu É já que nem o chopp aqui, peguei como se fosse a punch de alguém, que a pessoa fiz isso e pensei em ti. E eu disse, mas essa piada Não me incorpora. É minha, Não isso. funciona bem. Mas eu posso pegar essa ideia e aí eu transformei, porque tem isso, tem um gostinho de falar as coisas, que eu fico, cara, roubar a piada dos outros não Sim, tem não esse tem. gostinho de que eu quero Claro. falar isso pra Sim. pensar, sabe? E aí tu usa aquela punch lá mais engraçada, mas já aproveitando que tu quer falar, sabe? Aí eu tenho isso, assim, e eu gosto de escrever, não saber se vai funcionar, e aí quando tu chega, conta, tá, funciona. Te dá sabe? Mas o melhor. Certo, assim, acho que a recompensa do humorista é a risada e o aplauso, né? Tipo, não tem. Voltando, cara, olha só. Vai ficar um buraco aí, porque a gente acabou a bateria de uma das câmeras, a gente A teve que gente nem lembra o que trocar. eu tava falando antes. Lembrar a gente lembra. Mais ou menos, né? Mas vai ficar. A gente tá só com uma câmera, a gente não sabe quanto tempo de bateria ela tem. Então, você vai ter que assistir a parte 2 Gabi. Depois, mês que vem, eu volto. Temporada pra contar pra 2023, temporada 2023, segunda temporada do Fim podcast. de novembro eu vou pra São Paulo, daí mês que vem eu volto pra contar Dezembro a gente faz a um. experiência, primeira turnê em São Paulo. E a gente deseja que seja muito massa, que os shows Desejamos lá sejam todos. muito irados, que dê tudo certo, que faça muito contato e que tu, como eu te falei, daqui a 2 anos seja Netflix. É isso aí. E muito obrigado. Netflix, E não. muito obrigado por ter topado o papo com a gente aí, foi muito massa. Foi muito massa. A gente conversou muito no off também, então foi muito massa, valeu mesmo. Valeu, eu que agradeço a presença. E coloca meu arroba aqui, né? Não esquece de deixar o like, não esquece de te inscrever nesse canal. Os Faça. meus alunos vão ganhar 0,1 comentando. Vamos falar então, posso lançar essa braba? Pode. Se tu é aluno da Gabi e tu assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo, sou aluno da Gabi e deixa o teu like, que tu vai ganhar 0,1 na tua média final de matemática. E vocês estão precisando. Faça como o Di Lopes. Faça como o Di Lopes e siga a Gabi Vergara no Instagram, tá aparecendo aqui, ó, em cima da cabeça dela aqui, ó, Dali. Segue a gente também. Segue a gente também. Segue o nosso podcast. Não que o Di Lopes siga a gente, né? É o Di Lopes, Mas, nos nota mas aí. vai que... Fala né? pro Di da gente. Fala que a gente tem um podcast bem legal aqui. Viu como eu sou engraçado também? Viu, Di Lopes? E não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo com a galera. Mostra pros teus amigos que aqui o bate-papo é furado, mas é legal. Dá o play no Spotify. Temos o Spotify, temos site próprio agora. Todos os links estão na bio do nosso Instagram, então nos segue lá também. E até o próximo domingo, né? Até o próximo domingo. Todo domingo às 18 horas. Valeu! Show. Mas, gente, é bom. Cara, a gente tem que...